Vamos lá? Vamos. Tá gravando? Tá gravando. Já tá valendo? Valendo. Então abre a câmera pra mim. Agora. Olá, eu sou Kleber Bittencourt, diretor do Instituto Paulo Apóstolo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos no episódio 2, a mania de episódio, né? Episódio 2 e é um prazer receber você aqui no Diretoria Podcast, o elo de ligação entre aluno e a sala da direção. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ela tem vários títulos. Ela tem vários... Meu Deus, história no IPA. Ela é advogada, professora, ela é comunicóloga. Eu nem sabia o que é, nós vamos descobrir o que é uma comunicóloga. Ela é comunicóloga, ela é mãe de gêmeos, ela é esposa do Daniel, coisa à parte, a gente comenta depois. Ah, maravilhoso. Mas ela dá aula pra gente há muitos anos, tá? Faz parte da história do IPA também. Construiu junto com a gente um curso de muito sucesso. É verdade. Que é o curso de TTI. Com vocês, Fernanda Bittencourt. Palmas, Matheus! Palmas, alunos! Eu só não tô chateada de não ter sido a primeira, porque a antiguidade é posto e o Flávio chegou aqui um pouquinho antes de mim, mas bem pouquinho antes também. E nós agora no segundo podcast. Corta pra mim, direção, corta pra mim. Já está em você? Nós estamos com muitas novidades. Nós recebemos do primeiro podcast pra cá. Nós enfrentamos as nossas dificuldades de começar. Todo mundo tem dificuldades ao começar, concorda? Mas foi maravilhoso. Tá? Foi muito bom, não foi? foi? Muito bom. Então, a primeira foi que me tiraram o blusão, a minha equipe técnica, e me botaram de camisetinha. Poxa, e hoje eu vim de blazer totalmente arrumada, chiquérrima. E agora nós inauguramos canecas. Nós temos canecas. Adoro, quero levar pra casa. Canecas do IPA. Quero levar a minha. Nós temos canecas. Todo convidado nosso vai levar sua canequinha. Beijo do gordo. Agora nós temos caneca. Outra novidade do nosso cenário maravilhoso. O que é? Máquina de café. Lógico. A máquina de café me representa. Faltava isso. Nos representou o IPA. Quem me conhece sabe que eu não vivo sem café. Isso. E foi uma maravilha. Essas dicas que as pessoas nos deram, quem estavam comentando. Você que estiver nos assistindo, entre aí, faça posts, comente e dê as suas dicas. Mande no inbox do nosso Instagram. Ou comenta aí no YouTube também, que vai aparecer pra gente. Comenta no YouTube. Mas, Fernanda, momento jabá. Coloca aqui. Já apresentou a Fernanda aqui? Já apresentei. Nós temos vinheta. Repete a vinheta, Matheus. Olha que bonitinho, a gente tem duas, ó. Repete, vamos lá. Uma pro Que diretor isso? Arrasou. E uma pra convidada. Olha, Fernanda. gente, doutora, respeita a doutora. Sigam a Fernanda, doutora Fernanda. Me siga. doutora.Fernanda Bit com 2 T's, que é Bit de Bittencourt. Sigam a Fernanda e agora a gente vai começar... Com café? Vai começar com Você café? quer começar um café? Eu gostaria disso. Eu vou passar um café. Enquanto eu vou passar um café, você vai respondendo pra gente, vai falando de como é que foi a tua história. Primeiro com IPA. Vamos contar suas histórias de várias faces. Tá. Mas primeiro com IPA, essa questão Como eu cheguei? Como é que chegou a advogada? Porque assim, Fernanda Bittencourt, Kleber Bittencourt. Muitas pessoas não fizeram elo, que é muito difícil um elo de ligação. Difícil, um sobrenome comum. Nós temos um grau de parentesco. Temos um grau. Mas você não entrou aqui por causa do grau de parentesco. Você sabia que as pessoas acham que eu sou dona do IPA? É mesmo? Esclarecendo, gente, eu não sou dona do IPA. Entendeu? As pessoas acham que eu tenho participação. Eu tenho uma garota propaganda. E as pessoas acham que essa o IPA garota é da garota propaganda. Acham. Vem falar pra mim. Vem. Que acham que é dona. É normal. Falei, não, gente, é só a garota propaganda. Mas fala pra mim, você estudou direito a vida inteira? Não, a minha primeira formação é comunicação social. No ensino técnico. Vá falando. Não. Câmera, foque nela aqui enquanto ela tá falando, eu vou... Briga. Eu vou passar um café. Vai falando. Vai falando. Eu tenho formação técnica em comunicação, fiz escola técnica de comunicação. Dê-me sua xícara. Me formei adolescente ainda. E depois eu fiz uma faculdade de comunicação social. Quantos anos? Quando eu me formei na escola técnica de comunicação, eu tinha 17 anos. Eu não esqueço disso, porque quando eu entrei na faculdade, que tinha ali as primeiras festinhas, eu não pude ir.
porque eu era menor de idade e não conseguia entrar no raio da festa. Aí você fez comunicação. Comunicação. Aí depois que eu fiz... Ensino técnico de comunicação. Isso, até Aonde? os 17, na Escola Técnica de Comunicação, que infelizmente extinta. Então, infelizmente. isso é uma senhora informação. E uma base porque construiu muito boa. de uma educação regular, você estudou o segundo grau normal. Normal. Não, não. O segundo grau já foi técnico. Já foi técnico. Perfeito. Então você já fez um segundo grau técnico. O irmão tá sabendo legal, né? Não, é porque... Ele não sabe nada, né? É porque assim... São muitas formações, eu te entendo, Meu Deus, muito diploma. Eu não sabia nem que o técnico dava o título de comunicólogo. Ele ia nas formaturas, ele não sabia nem sobre o que eu tava me formando. Ele ia, batia palma, Não quero entendeu? falar do evento de formaturas agora. mas vamos falar assim. Vamos falar assim. Você fez o segundo grau técnico. Cara, isso é super legal, porque tu faz o segundo grau, tu fez comum. Faculdade, era comum. Era comum Eu naquela também. época. O Kleber, diretor que vos fala fez também segundo fez. grau técnico. O seu técnico foi o quê? Eu também tô sabendo. Eu fiz em processamento de dados, Nem estava tudo existe começando. mais, nem existe. Eu vou falar uma coisa que vai denunciar a minha idade, mas eu falei semana passada a minha idade, mas quando eu estudei... Eu não quero falar a minha idade. Quando eu estudei DOS... Nem sei o que é. E o Windows 3.11, que foi Não o é da minha lançamento do época, Windows. não é da minha Lançamento do Windows. Matheus, a geração nova é o quê? É Zenials. Zenials. Eu sou dessa geração, Zenials. Vocês são boomers. Eu sou da... Meu Deus. Então, cara, eu tô muito chique. Foca Isso é aqui. muito chique, gente. Eu tô me Isso aqui sentindo... é um adoçante que eu ganhei de uma amiga minha que veio não. Ela tá em Portugal hoje. Chama-se Solange. E ela me deu que a filha dela foi na Alemanha e trouxe. Eu tô com adoçante alemão. Olha, no eu podcast. não sei O nem se eu podcast evoluiu muito em uma semana. Eu não sei nem se eu tô habilitada para tomar esse café, se meu estômago vai aceitar esse café. Outra coisa. Foca aqui. Vai, continuando nas Foca formações. aqui, Fernanda, foca aqui, ó. Aqui, ó. Eu não vou deixar assim porque ninguém tá me patrocinando. Não deixa. Ainda. Se quiser patrocínio. Três ligue-me. Corações, falem com a gente. Você falou o negócio, não era pra falar. Eu não tô patrocinando. Não. Desculpe. Marca de café, Houve um estamos aqui. equívoco, houve um Atenção, equívoco. houve um equívoco. Marca de café, estamos aqui. E aí, vamos lá. E você fez comunicação na antiga escola... Escola Técnica de Comunicação, que na época era muito conceituada. Não, era referência. Era referência total, Era muita referência. Até porque quando eu fiz a minha graduação em comunicação, a gente meio que via as mesmas coisas, obviamente, muito mais esmiuçado. Num nível de profundidade diferente. Isso, mas... Que é o grande barato do técnico, né? Você faz um técnico, você aprende num nível de profundidade, você fala, pô, isso que eu quero da minha vida. Isso. Então você pode se aprofundar na graduação. Exatamente. Agora, quando você entra numa faculdade... Crua. Aí você vai chegar lá no terceiro, quarto período, fiz 2 anos, quinto período, 2 anos e meio, diz, pô, não é isso que eu quero. Mas, Kleber, você sabe que quando eu estava já no último período da minha faculdade de comunicação social, que eu escolhi publicidade, né? Meu negócio era publicidade e propaganda. E eu já não me enxergava mais ali. Eu amadureci. Aquela coisa de adolescente, de que vai ser publicitário, também estava super Vai na falar no moda. Jornal Nacional, vai... Não, eu ia ganhar, tinha um prêmio, agora não me lembro o nome do prêmio. Que ganhava na propaganda. Você sabe, Matheus, o nome? Até hoje é super famoso. Eu sei o que é, eu sei o que você está falando, fugiu o nome aqui. E aí eu queria ganhar os prêmios e tal. Quando você vai amadurecendo, e a galera da comunicação, quem estiver ouvindo com todo respeito, é uma galera pra frentex, né? Tem o cabelo verde. Galera que não fala pra frentex. Uma galera que não fala pra frentex. Já começa aí, né? Era uma galera muito da... A galera da criação, ela é diferenciada, Brinda né? comigo. Brinda. Vamos brindar o nosso Brinda café. brinda Nosso café. cafezinho. Coloca aqui, ó. Brinda com o café. Meu dedo de band-aid. Vamos falar sobre outro assunto? Então... eu passei a não me identificar mais com aquelas pessoas, com aquele nicho ali da comunicação. Ok. Talvez Você não se eu se tivesse, viu naquele pois cenário. talvez se eu tivesse optado por jornalismo, eu teria engrenado. Mas como acho que no 5º período, 6º período, sei lá, você tem que optar se você vai fazer relações sociais, se você vai fazer radialismo, se você vai fazer jornalismo ou publicidade. Como eu já vinha da publicidade na Escola Técnica de Comunicação, eu só queria isso, era o foco da minha vida, entendeu? Mas, no último período, que a gente já estava trabalhando com os computadores, eu até recordando outro dia com o Matheus, quando eu entrei na sala da faculdade, cheio de Macintosh, assim, era a última geração, era meu Deus, que escola rica, né, que riqueza.
Porque o Macintosh foi criado para essa galera, com esse intuito. De comunicação, gravação, Exatamente, produção. Até hoje são referência, né? Virou referência disso. E aí eu não me via naquilo, porque meu negócio era escrever, era falar, né? Eu escrevia os textos para tudo que precisava e tudo. E aí eu já estava muito desanimada, foi uma fase de muita falta de grana, de pouquíssimo dinheiro, né, para o meu pai, que era quem pagava a minha faculdade. E aí eu desanimei daquilo, assim, num grau. Cheguei a exercer, eu trabalhei numa empresa de eventos, né, por um pouco tempo, mas trabalhei produzindo evento. E o que a gente aprende também na faculdade, mas não era mais o que eu queria. Não era mais o que eu queria e eu tinha desanimado daquilo. E aí por que direito? Eu vou contar. Aí o que aconteceu? Eu fui pedir ao meu pai, pelo amor de Deus. Meu pai falou, olha, você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero fazer psicologia. Meu Deus, estava totalmente perdida. Pensa. Comunicação, aí psicologia. E eu tinha, nessa época, 21 anos. Então, houve um limbo aí de 1 ano e pouco, eu sem estudar, só trabalhando, né, nesse lugar que fazia evento. E perdida. Aí eu falei, eu quero fazer psicologia. Meu pai falou, então vai ver quanto custa. Você que é aluno da professora Fernanda, você acha que ela, como psicóloga, ia endoidar alguém ou não? Escrevam aí, gente. Olha, eu seria uma boa psicóloga, eu acho. Fernanda, você endoidar as pessoas. Tudo bem. Quem tá no estúdio que acha que a Fernanda ia endoidar, levante a mão. Vencemos por unanimidade. Tá bom. Ainda bem que Deus me livrou disso. Mas eu gosto muito de psicologia. E aí, meu pai me chamou na sala dele. Na época, eu me formei em 2008. Faz o cálculo que eu não sei calcular. Nesse tempo, no início da minha faculdade de Direito, então já se calcula aí 17 anos, não sei calcular, gente, muito mais. Eu entrei na faculdade em 2003, de Direito, 2003. Meu pai falou, era R$ 1.200 a faculdade de Psicologia, que na época, hoje deve valer uns 5 mil, acho eu. Sério mesmo? Não custa isso tudo, mas na época era uma faculdade cara. A representatividade era muito cara. Isso aí. A gente fazendo 1.200 há 17 anos atrás. A técnica tá querendo quebrar o teu podcast. Matheus... Ele fez isso com o Flávio e agora tá fazendo com você para não dizer que foi perseguição. Eu acho isso, sabe? E aí ele não tem dinheiro para essa faculdade, não. E o meu pai sempre quis que eu fizesse direito. Ele sempre quis isso. Ele falou, olha, tem direito na universidade por 300 e alguma coisa. Por que o direito estava assim tão desvalorizado, Jesus? Porque eu acho que era um curso novo na faculdade. Nessa faculdade que eu cursei. E aí... eu estava muito afoita para estudar, eu precisava estudar. Eu nunca me vi sem estudar. Eu tenho esse negócio de que quem não estuda não tinha. Antigamente a gente tinha isso, não tem uma faculdade, não consegue nada na vida. Aí vem o Matheus, que nunca fez uma faculdade, está aí rico, porque é de outra geração, e a geração hoje, com um técnico, fica rico. Né? Com um curso livre, a pessoa hoje em dia fica rica. A gente vai entrar no papo, mas quando pode chegar um corretor? Pois é. Um técnico? Um técnico e o camarada fica muito rico. Eu tenho aluno que tá rico. Tem dono de imobiliária, gerente, diretor. Okay. Várias histórias de sucesso. E aí, beleza. Aí eu falei, quer saber? Eu vou agarrar isso com unhas e dentes, porque eu não tenho outra opção. Eu já tinha 23 anos. E com 23 anos, meus amigos estavam todos já no mercado de trabalho, a galera da comunicação. E eu falei, vou abraçar. Então, você sai de uma faculdade que a galera tem cabelo verde, amarelo, vibe, fala ok, good vibes. Você entra numa faculdade, todo mundo artista, né? Publicitário é artista. Você entra numa faculdade que as pessoas no primeiro período estão chamando os outros de direito, de doutor, e usando terno, com vadimé, com dessa grossura na mão. Por isso você que fala, eu acho que... meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? É loucura. Aí, depois do terceiro período, que eu tinha que estudar, assim, muito mais do que todo mundo, né? Porque aquilo, pra mim, era muito dificuldade. Mas eu também não podia dizer pro meu pai, assim, olha, essa outra faculdade também não é o que eu quero, não. Vamos concluir uma, né, vamos ver o que você quer da sua vida. Já tô destruindo o cenário, Matheus. Boa. E aí, vamos ver o que você quer da sua vida. Eu falei, eu preciso acabar isso, eu preciso concluir isso, eu preciso... terminar. E aí, a partir do terceiro período, eu me apaixonei pelo direito, assim, muito. Sempre fui excelente aluna. Você sabe, eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de estudar. Na verdade,
Acho que dos 3 irmãos, você foi a que mais estudou. A que mais estudei. Dedicada. Talvez a única, que estudou de fato a única. Que estudou de fato a única. Brincadeira você, hein? É que eu sou autodidata. E a que tá mais pobre, mas vamos falar isso sobre outro assunto. Eu só tenho irmão próspero, rico. Aí Deus vai honrar, amém. E aí, eu enveredei na história do direito. E aí você apaixona pela faculdade. Muito, me Beleza. apaixono muito. Passa na prova da OAB antes de terminar. Aí cheguei lá já indo pro último período. Eu falei assim, quer saber, eu vou fazer essa prova da OAB. Pra ver qual é a pegada Pra da ver prova. qual é. Se eu passar, belém. Se eu não passar, também tudo bem, porque eu não tenho essa obrigação, eu ainda nem concluí. Vai pegar a experiência. Eu vou saber como é que é a prova, vou sentir esse tino. E aí eu peguei as 3 últimas provas, que era CESP antigamente, hoje em dia é outra... Ah, é muito técnico isso. É, Prova muito. da OAB, tá ótimo. Acho que é FGV, sei lá. Enfim, era sinistra, a prova era cruel. Direito é cruel hoje, né? Direito é cruel, mas a CESP era muito cruel. Hoje, se você passa na primeira fase da OAB e não passa na segunda, você aproveita essa primeira, você repete só a segunda fase. Naquela época, não. Reprovou geral, faz tudo de novo. E aí, eu peguei as 3 últimas provas, estudei ali, porque na minha cabeça é o que eu tenho até hoje. Se você não aprendeu na faculdade de Direito em 5 anos, não é um cursinho de 6 meses que vai te ensinar. Ok. Tá? Então, como eu não tinha feito minha faculdade no bar, com uma galera que fazia, eu falei, eu vou com esse meu conhecimento. E fiz a prova e fui aprovada de primeira, graças a Deus. Sem concluir a faculdade. Sem concluir a faculdade. E aí eu cheguei no dia de fazer a prova, nessa prova você podia levar as doutrinas, os livros, para consulta, na segunda fase. Na primeira fase, não. Primeira fase eram 100 questões bizarras. E a segunda fase é a fase que você precisa escrever uma peça processual e tudo. E aí você passa na OAB, briga lá, Sem levar livro nenhum. Cheguei lá, lembro. não tinha livro. E eu falei, eu vou me dar muito mal. Todo mundo aqui com mala. As pessoas, mala de viagem, de livro. Mala. E eu só com a letra da lei. Falei, vou me dar muito mal. Mas eu acho que eu tava tão relaxada, se for, que eu passei. Então, e aí eu acho que aí você passa na prova, eu lembro da correria, da reta final de você... porque eu tinha formatura, Isso, né? tinha que fazer formatura, tinha que apresentar o certificado da faculdade de conclusão nos documentos da ordem, papelado, carteira e tal. Pegou a carteira da ordem formada. Estou formada, estou com a carteira da ordem. E aí, nesse momento, acontece o TTI. O que aconteceu? O que é o TTI para aqueles que nós estão nos ouvindo, né? Que são de outros cursos ou do EJA. É o curso técnico de transação imobiliária. Faz a pessoa... virar corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Capacita e autoriza a pessoa a vender um imóvel, a negociar o imóvel. É a pessoa responsável por assinar a compra e venda, né? Porque as pessoas acham que vender imóvel, a gente estava até comentando sobre isso, é só venda. É como vender qualquer outra coisa. E não é. Por isso que você precisa de um certificado próprio. Nós vamos falar disso. Vamos falar. Mas eu quero falar com você da migração. Ok. Da Fernanda Multitarefas. Porque, sim, eu quero falar, tem uma história legal. É bom que todo mundo saiba. A Fernanda que está aqui na minha frente é minha irmã. Sim. Mas não está aqui na frente porque é minha irmã. Eu falo isso e as pessoas acho que às vezes não acreditam. Que eu tô aqui há 15 anos quase. Porque, assim, a gente aqui tem muita responsabilidade com o que faz. Com a vida do aluno. Eu vou entrevistar a minha outra irmã. Vai. Eu vou entrevistar a minha outra irmã. Juliana. Eu demiti minha outra irmã. Isso. 2 vezes. Eu demiti ela 2 vezes. Gente, não, Matheus. Juliana foi demitida. Eu nunca fui demitida, cara. Impressionante. Pô, eu sou maneira mesmo. Eu demiti minha irmã 2 vezes. Isso. E foi muito legal. Pra ela foi maravilhoso. Pra ela foi maravilhoso. Graças a Deus. Ela precisava tomar Precisava. Ela vai falar disso. Eu acho que a história da Ju também é muito legal. Muito. Mas você está aqui no Instituto Paulo Apóstolo até hoje pela sua competência. Eu acho assim, Kleber, se você lá atrás tivesse me dado uma oportunidade, porque por ser sua irmã, ok, vou dar uma oportunidade, eu preciso de um advogado para dar aula, vou dar a oportunidade para ela, porque ela é minha irmã e eu vou dar, ela tá precisando. Eu não duraria aqui 15 anos. Não, o negócio é o seguinte, eu acho que a oportunidade você pode dar. Isso. Todo mundo merece. Só se mantém quem Mas eu falo isso pra todo mundo que eu contrato, amigos e tal. Eu posso dar oportunidade
por conhecimento. É uma oportunidade. Oportunidade, o nome já diz, é uma oportunidade. Mas a pessoa só fica se ela quiser. Isso é muito Se for importante. competente para o cargo. Nós temos o IPA, né? Começou com uma empresa familiar e de amigos, né? Mas se profissionalizou ao longo do tempo. Isso aí. O Matheus, que está aqui no background. Oi. Oi, fala oi de novo. Oi. Oi. Matheus é meu filho. É. Mas está aqui porque é super competente. Isso aí. Eu acho que todo mundo que trabalha com o Matheus sabe da competência do Matheus. Mas Isso, eu estou falando isso que é muito importante porque eu acho que para o aluno, para quem que está nos assistindo, o profissional, cara, você pode até ter uma oportunidade, mas se você não for bom naquilo que você faz, se você não estudar, se você não tiver conhecimento, você não dura. Não vai durar. Vou te dar um exemplo que as pessoas vão conseguir visualizar melhor isso. Agora vamos colocar aqui Sandy Júnior. Sandy Júnior só tiveram a oportunidade porque eram filhos lá do Chororó. Isso. Titãozinho Chororó. Eu São sempre filhos falo. do Titãozinho Chororó. Eu sempre falo, Sandy e Júnior são filhos do Chitãozinho Chitãozinho Chororó. Chororó. Eles não são filhos de um só. Porém, se eles não fossem talentosos como são, Tinha derretido a carreira. não tinha durado uma música. Eu não quero falar, mas tem Tinha- alguns personagens que botaram um filho no mercado e não explodiram igual o Sandy e Júnior. Lembra do filho do Não Zico? quero falar. Eu quero falar Eu do não filho quero do falar Zico, nomes. que lançou uma música. Ai, E só já tinha- do e só tinha segundo aquela episódio e as pessoas já querem me arrumar processo. Falando mal. Não, mas é fato. Ele é o Zico. O cara é o Zico. Mas o filho dele não durou, porque não tinha. Então assim, Tem eu tô... o filho do Chico Anísio, o Niso Neto, que nem quis usar o nome do pai. Ele não quis Não usar rola o nome isso. do pai. Então assim, a Fernanda usa a Fernanda Bittencourt, que é o Bittencourt. É o meu nome, né, Lindo? É o nome, mas assim, eu tô falando que... Mas assim, não tem nada a ver. Você sai do colégio, do colégio, da faculdade, e aí eu tava há enfrentando um um ano. probleminha. Um ano aqui. Não, nem um ano tinha o não. TTI. Nem um ano tinha o TTI. Eu tava começando com uma Você turma. estava vendo se ia dar certo, se aquilo ia engrenar. Era um curso que a gente credenciou e tava vendo se Ia dar certo. E eu tava aqui com Maurício. doutor Nosso Maurício. Doutor Maurício, nosso amigo Doutor Maurício. Doutor Maurício. Maurício é uma pessoa super capacitada, meu amigo pessoal. Isso. Ele, um cara de... Um dia, cadê a Bia? Anota o Maurício. Maurício vale a pena. Maurício é uma pessoa que vale a pena. Vale a pena. Maurício também... Pô, Maurício é advogado e psicólogo. Por que eu não posso ser advogado e psicólogo? Fernanda, o Maurício é advogado e psicólogo, mas ele tem um prumo. Você é sem prumo. Gente, pelo amor de Deus, Então, eles vão o acabar com a minha carreira. Maurício é advogado e psicólogo. É, genial. É um cara super, vale a pena um super E podcast com o aí, Maurício. ele não pôde ficar com a turma, era uma turma, e funcionava assim. As aulas de técnico, né? Eram as quartas, e de matérias gerais, que eram português, matemática, psicologia e ética, eram na segunda. Uhum. E eu fiquei só com essas matérias específicas na quarta. Eu não fiquei. Quando o Maurício saiu, eu vi você se lamentando. Poxa, o Maurício não vai poder ficar, porque tá com muito compromisso de outras coisas. Ele não consegue, às vezes, chegar do centro para cá a tempo e tudo. E eu muito enxerida, né? E querendo uma oportunidade. Não, e a gente também estava numa matéria, se eu não me engano, que era legislação... Direito e legislação. Direito e legislação do curso de TTI. É isso aí. Aí eu gritei pra você e falei, você se ofereceu, eu falei, pô, É uma boa. porque você é da sua área. E aí, no mesmo tempo, eu consegui emprego numa imobiliária, no jurídico de uma imobiliária. Então, a minha vida para trás disso era direito trabalhista. Eu mexia com trabalho. Nos estágios, você tinha acabado de se formar, Isso mas aí, nos estágios sempre tudo era trabalhista. estagiei, a minha prova do OAB foi trabalhista, meus processos eu mexia com isso, eu estava lá no TRT direto. Uhum. E aí, quando eu entrei nessa imobiliária, já não tinha nada a ver, era outro, processo civil, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, prazo, tudo diferente. E aí, quer dizer, eu estava dentro de uma imobiliária, mexendo com esse tipo de direito, que a gente não vê na faculdade, tá? Lembrando que... É mesmo? A gente não tem a matéria de direito imobiliário, a gente tem a matéria de direito das coisas. Então, isso é muito importante, sabia? Para citar, um direito que é completamente à parte também a lei educacional. Ninguém sabe a não LDB. tem, não vê isso na faculdade, não tem, nem vê, isso aí nem vê. É surreal, porque é Não tão vê. importante. Não tem como ver tudo, né? Mas eu acho que tinha que ter alguma coisa mais específica, um períodozinho assim, né, para essas coisas. A gente vê direito das coisas, que é o que mais se aproxima ao direito imobiliário, você vê posse, né, propriedade, essas coisas. E aí,
eu achei que, pra mim era assim, eu vou conseguir um dinheiro porque eu preciso, mas eu nunca me vi dando aula. Por quê? Eu já tenho a fama de ser uma pessoa sem paciência. Eu tenho essa isso, fama, não. né? Não, né? Eu sou paciente. Eu sou assintomática, pô. Eu tenho paciência, mas eu sou assintomática. E aí, eu falei... E aí, no mesmo tempo, você precisava de alguém para dar aula de direito ambiental. Tinha o professor Samir aqui. Caramba, E ele não manjava das leis. Samir é do cara que explodiu, né? Foi Samir morar tá na Austrália. tal, Samir tá na Austrália. Teve um filho agora, inclusive. E aí, eu falei, não, dou direito ambiental. Eu tinha sido reprovada 3 vezes na faculdade em direito ambiental. Mas, querida, formou, passou, reprovou, Mas estudou, passou. É porque eu não ligava. Sabe aquilo, eu tenho aquela uma- matériazinha que não, você não liga? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma aluna aqui que eu reprovei ela 3 vezes no 2º grau. Uma senhora. Ah. Eu vou contar a história dela qualquer dia. 3 vezes eu reprovei ela no 2º grau. Ela olhava pra mim e falava, eu vou passar. Eu falava, eu vou passar. Vai passar, mas ainda não passou. Conclusão, ela passou para direito na PUC. Direito é pra quem persiste, cara. Ela passou direito na PUC, depois de ser reprovada. Uma senhora reprovada 3 vezes no EJA à distância. São os improváveis. Cara, né? e Que a gente adora. Quando a gente ela passou, adora. ela é uma senhora muito legal, ela tinha um problema de visão, o óculos dela era muito grosso. Muito grosso. E aí ela passou, na formatura dela, ela começou a chorar, a se emocionar, aí o óculos dela encheu de lágrima. Tadinha. E aí ela ia falar na formatura e embaçou. Aí ela começou a gaguejar, ela falou, gente, eu sei ler. Eu lembro Você disso. lembra? Eu passei, eu lembro estudei, dessa só que eu senhora. sou muito Eu ceguinha, lembro. meu óculos encheu de lágrima e Tadinha, embaçou, eu tô com lembro. dificuldade de ler. Muita Um amor. vitória, muita vitória. E aí, eu entrei assim, você precisando de um professor, porque o Maurício não ia poder mais ficar, por conta de tempo, de logística mesmo. E aí foi sugada pelo mundo Do ensinar. O ensinar é viciante. Eu e Flávio, a gente fala que o ensinar, a sala de aula, é a nossa cachaça. Eu nunca bebi, não bebo. Uhum. Mas é o meu vício. Graças a Deus. Graças porque do a jeito Deus. que tu é, se tu bebe, meu Deus do céu. Então, aquilo se torna um vício, um vício. Eu tenho uma questão sobre esse vício da educação, e é tudo isso que nós vamos falar sobre esses episódios todos. Educação, pessoas que deram certo, como é que influenciou, tal. É a proposta, além de fazer esse vínculo, humanizar e contar histórias de sucesso para as pessoas recebem muita carga negativa. O Flávio falou uma frase aqui semana passada que ele falou, a vida é cruel. A vida é cruel mesmo. Então, se você não tiver pessoas que estimulem as outras... impulsionem. Porque o mundo está tentando te jogar para baixo o tempo todo. Então. E aí, o IPA não começou só comigo, só com o Kleber, né? Eu tinha um sócio, chamado Cristiano, um cara que ajudou pra caramba a gente aqui no início, enquanto deu certo. E o pai do... Matheus querendo meu estragar Deus. nosso podcast. Matheus, Eu ia falar... a gente falando que você é talentoso, que você é rico. E eu você... ia falar do Cristiano, agora ele botou plim, plim, plim. Vamos dizer que eu tô pichando Vão o dizer Cristiano. que já... Foi o Olha, Matheus. Se o Cristiano ouvir esse podcast, foi o Matheus. Matheus, Cristiano, a gente tá ok com você. É o Matheus, hein? E aí, o pai do Cristiano, quando a gente foi montar a escola, professor Livingston, meu Deus, o nome do menino, gente. Que a gente entrevistou semana passada. Flávio! Aí, Flávio. As minhas apneias mentais. E aí, o Flávio citou o Livingston, e o Livingston é parte integrante ativo disso, Livingston, Lúcia, que é diretora até hoje e tal. E o Livingston falou pra gente, eu lembro perfeitamente disso, o Livingston disse, cuidado, educação é uma cachaça. É verdade. Vocês vão entrar nisso, não vão sair mais. Livingston é reitor de universidade, um cara super conceituado. Outro dia Não tem como E aí você vicia com a educação. E você se apega aos alunos, e você se apega àquelas histórias, e aí na próxima aula você quer saber se aquela pessoa que estava com aquele problema, por que fulano trancou o curso, aí você entra em contato com ele, por que trancou, o que está acontecendo, porque você entra na vida das pessoas. Então, costumo dizer que o professor ele não passa na vida da pessoa simplesmente como um nada.
Você modifica a vida daquela pessoa. Eu tenho alunos de sucesso na profissão, muitos, mas eu tenho alunos que não estão na profissão, mas têm sucesso. E entram em contato comigo e falam, a tua aula tal de psicologia ética, que a gente fala muito sobre ética na profissão, sobre como se portar diante das coisas, mudou a minha vida. Teve uma aluna que veio falar comigo sobre o não, a importância de dizer não, né? E que eu, graças a Deus, sempre tive muita facilidade. Eu sei. Graças a Deus. E ela falou, isso mudou minha vida. Isso que você disse mudou minha vida. Então, às vezes, aquilo que você faz com tanta facilidade, tanta naturalidade, para outra pessoa não é. Então, o que às vezes é inerente à sua vida, para outra pessoa, você muda a vida da outra pessoa. Então, você chega na sala de aula, você não está ali só para ensinar, eu não estou ali só para ensinar direito imobiliário. A gente troca, é uma troca muito grande. A gente falou. Quando eu tive depressão, eu fiquei muitos anos em depressão, e a minha vida mistura com a do IPA, né? Então... quem está chegando aqui agora, no início, esses primeiros, né? A gente está trazendo a essência da escola. Isso. Depois, assim, o diretoria não é uma coisa que a gente vai ficar preso só dentro da... Não, a gente tem muita coisa para falar. Acho que tem muita coisa, tem muito profissional para trazer. A gente tem outros cursos que, assim, eu tenho muitos alunos de sucesso. Eu tenho alunos de sucesso, a gente tem grandes parceiros de imobiliárias que podem vir aqui falar do mercado. Muita gente. Do mercado. Ex-alunos meus de sucesso, pode trazer, que vai ficar ótimo. A gente tem aluno aqui de técnico que hoje é diretor. Diretor de grupo. Dono de imobiliária. Tem grandes histórias de sucesso aqui na... Dono de imobiliária internacional. E relaciona-se com a gente muito legal, assim. Acho que eu tava... Um dos grandes desafios desafios mesmo, né? De você começar um trabalho desse, é o seguinte. Todo mundo tem sua vida. Né? E parar um dia por semana para gravar, para isso dar continuidade. Aí você fica falando, você não tem uma super produção, você não tem um super investimento. E aí eu não tenho uma pessoa pensando nisso a semana toda. É tudo a gente que pensa, eu, Matheus, Bia, mas eu acho pessoal, mas aí a gente fica pensando, vai faltar conteúdo, semana que vem, o que eu vou fazer? Mas o podcast, ele é muito orgânico, então, eu tava falando isso agora para os meus alunos, eu gravando um stories para os meus alunos lá no Instagram, e que as pessoas perderam o costume. Por que as pessoas, muitas não assistem e não ouvem podcast? É muito grande. Vou ficar 1h30. Muita gente que eu mandei o podcast... Mas é rádio. Muita gente que eu mandei não está acostumada e falou, mas é 1h30. Mas é uma coisa que você tem que colocar e você vai escutando. Então, eu escuto muito, consumo muito podcast. Muito, muito, muito. Eu e o Matheus, a gente tem até uma troca com isso muito grande que a gente sempre escuta. Então, eu escuto podcast 4 horas e meia. Você não fica 4h30 parada vendo aquilo. Então, você vai lavar uma louça, você vai... Advogado lava louça? Advogado lava louça, gente. Professora lava louça? Pouco, mas eu lavo louça. Professora lava louça? Pouco. Lavo pouco, mas lavo. Porque as pessoas pensam que... O aluno acho que chega em sala de aula e pensa que o professor é aquele ali, né? Não. Que não tem uma história. Não tem uma vida. Não tem marido, tem filho, problema. Porque hoje em dia, com esse negócio do online, tem gente mandando mensagem... Domingo, meia-noite, né? Mas eu parei pra falar disso. Eu parei pra fazer um exercício, professora. Deixa eu só concluir essa história do podcast, que é a importância das pessoas ouvirem podcast. Você sabe histórias fantásticas da vida das pessoas que você às vezes não imagina. E o podcast, ele é o novo rádio. Então, você não assiste às vezes 4 horas de uma vez, mas eu pauso uma entrevista, por exemplo, um podcast que esteja muito interessante, eu pauso, vou fazer algo que eu não posso fazer ouvindo e tudo, e depois eu já entro no carro, eu já quero colocar para continuar ouvindo. Que na verdade é o seguinte, eu também não era muito adepto. Quer dizer, rádio, tem que encarar podcast como rádio. Zero adepto, muita coisa para fazer, e comecei a ouvir podcast para poder ter experiência, câmera e tal. A gente está crescendo junto aqui, e aí eu peguei e comecei a ouvir podcast e tu entra numa noia. E aí você quer saber a história. Você nem conhece, aquela pessoa não é nem artista, mas você quer saber a história. E aí eu botei no carro, tô ouvindo, aí alguém me chama para um assunto, o telefone toca, fala, tem que tocou parar, na hora que ia dar a informação, boa. Aí tu dá lá o play, Isso. o pause, atende a ligação, tá bom, responde, volta e dá o play e continua. Isso aí, é o que eu faço. Eu assisto podcast o dia todo.
quando eu não consigo assistir visual, né? Coloco ali e consigo assistir, eu estou ouvindo, porque inclusive o podcast aqui do IP sobe para outras plataformas. Estamos subindo para onde, Matheus? Estamos no Spotify. A gente tem Spotify, YouTube e a gente vai subir os nossos cortes no Instagram. Spotify, Vai bombar. YouTube e os cortes No Instagram, maravilhoso. Os cortes são os highlights. São umas coisas polêmicas. Os melhores momentos. Polêmicas. Então, eu consumo muito, porque eu adoro ouvir as histórias das pessoas. Eu adoro, eu sou viciada em ouvir história das pessoas. E aí, nem lembro o que a gente estava falando mais. Poxa, por que você se perde assim, Fernanda? Não, a gente estava falando dos alunos, do seu momento que você virou... Vivi depressão. Eu vivi Não estava falando da depressão, não. É um assunto muito show, que o podcast pode até passar um pouquinho. Eu quero entrar nisso, porque é uma história de vitória. E pela intimidade, se fosse só o relacionamento profissional, a gente participou disso. Mas tem um relacionamento familiar. Mas você estava falando a gente estava falando do TTI, sobre você migrou, veio para a sala de aula, falou, caraca... Encaixaçou por ensinar, encaixaçou pela matéria do curso, se especializou, fez vários cursos, Meu último eu fiz Emerge agora, que é a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Isso, fez Emerge. Emerge. Minha última especialização agora. Então, fez Emerge, fez um monte de coisa, se especializou e entrou no mercado e quer dizer, uma pancada de aluno formado, hoje uma referência... Outro dia eu estava tentando fazer esse levantamento cálculo. que nós precisamos fazer, eu não sei quantos são. Mas eu acho que eram mais de 3 mil alunos. Mas a gente tinha turma também aqui, o Flávio falou da verticalização do EJA, né? Para quem não sabe, aqui a verticalização era manhã, tarde e noite, Aqui. A gente tinha TTI, manhã, tarde e noite. A gente chegou a ter 11 turmas de TTI. Ativas. Ativíssimas. Lotadas. Sábado nós tínhamos 2 turmas lotadas, mas lotadas. Fora aqueles processos antes da pandemia que a gente fez muito, aqueles processos de imersão em loco, fazia as aulas, fazia aulas extras, 3 processos de imersão. 3, de uma vez só, turmas lotadas. Então, a pandemia veio, obviamente, trouxe muita coisa ruim, a gente não precisa comentar o que é coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa. Tá, uma questão. Uma questão que nós estamos conversando aqui antes, eu acho legal trazer para o pessoal, o aluno de TTI, né? Diferente do Flávio, que eu tenho um aluno basicamente que não tinha estudo e tem os desafios de voltar a estudar e tudo mais, o perfil do aluno de TTI é outro. Eu tenho muito aluno na turma que é advogado, tenho muito aluno que já é contador. Economista. Nós temos um testemunho de um advogado que estava com a carreira... já com dificuldade, ou passando por um processo lá no escritório dele. Tem vários alunos. E aí coloca o TTI e o negócio deslancha. O que acontece? Além da venda do imóvel, o cara tem outras questões. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do perfil, da dificuldade que a gente estava conversando antes de começar, de dar o play para ligar. Kleber, eu tô achando que a gente não está encerrando nenhum assunto. Não, a gente tá dando continuidade. Tá bom. Um papo de maluco, mas tá muito legal. Vai. Tá muito legal. Quer dizer, é terrível, porque... Terrível. Nós somos doidos, Isso. então aí fica muito pior. Vai. Mas a questão do cara, a gente estava discutindo aqui antes, e você falou da sua... Não, olha só, tem uma sequência maneira. A gente contou aqui como você chegou no TTI, falou da cachaça. Eu não consigo muito concluir. Falou da cachaça e agora a gente estava falando que é um assunto interessante pro pessoal. Que é o cara que acha assim, eu vendo carro, vou vender... Sim. Vou vender imóvel. Eu sou o balconista de loja e eu quero ter uma comissão maior, então eu vou para o mercado imobiliário. Eu atendo rede de supermercado, eu vou vender imóvel. E vou vender imóvel. Eu sempre fui comunicativo, vou vender imóvel. E aí você vê, o cara cai no mercado e não fica 2 meses. E assim, a diferença do curso. Fala do aluno. Então vamos lá, perfil. Gente. O perfil do aluno de TTI é o seguinte, como qualquer profissão, se você não levar aquilo como meio de vida... você não engrena. Okay. Então, não adianta você vir aqui... Estou desempregado. Isso é um perfil comum. Estou desempregado, vi um anúncio de uma imobiliária e vou me inscrever. E, para isso, eu preciso ter o técnico de TTI. Porque não pode trabalhar. Não pode trabalhar sem habilitação legal. É crime. Lei 6.530 de 78. Então, ele não é corretor. Ele está fazendo aquilo ali para tapar um buraco da vida dele. Hobby. Isso não vai para frente.
diferente da Se pessoa decepciona com a profissão. com a profissão. E aí já abandona. Então, eu faço um curso de TTI, eu posso vender imóveis lançamentos, O leque. eu posso vender usados. Vamos lá, vamos traduzir. Imóveis de lançamento. Na planta Isso, ainda. como é que chama? Imobiliária. Construtora. Uma construtora. Tá fazendo um lançamento de um prédio novo, Nem zerinho. existiu, nem existe. Ele só tem um terreno. Tá, vende nessa fase. Vende nessa fase. Isso é o lançamento que eles chamam, então, no Lançamento. mercado. Ok. Eu posso vender o usado, que eles chamam de pronto, né? É o usado. Eu posso captar imóveis. Eu posso locar imóveis. Captar imóveis é o cara que tá... Eu encontro o Kleber querendo vender o imóvel dele. Ou eu encontro ele na internet, ou eu encontro ele pessoalmente. Eu falo, Kleber, eu vou vender o teu imóvel. Deixa eu vender o seu imóvel, eu vendo, eu consigo trabalhar melhor o seu imóvel do que só você. Porque só 2 pessoas podem vender esse imóvel, o proprietário e um corretor. Ok. Um advogado não pode vender o imóvel, o cara legal não pode vender imóvel, meu amigo que fala bem não pode vender imóvel. Só quem pode vender imóvel no Brasil é o dono próprio ou um corretor de imóveis habilitado. Ok. Tá? O resto é crime. Então, nós temos o novo, o Usado, captação, a captação, locação, locação, administração imobiliária, administração, avaliação imobiliária. avaliação. Eu não falei que você é perita, né? Eu cortei. Gente, meu olha, Deus, é um tanta... Eu descrédito. sou uma descrédito. pessoa que tem canudo. Eu. Aí o cara pode ser avaliação. O que é avaliador? O avaliador, a própria profissão do corretor, segundo a mesma lei, né, 6.530, ela já habilita o profissional para se tornar um avaliador. Porém, o próprio Cresce criou, né, o CNAI, que é o Conselho Nacional de Avaliadores de Imóveis, para fazer um upgrade. Um filtro. O camarada faz um curso que é rápido. Que o IPA tem. Que o IPA tem, que eu que dou o curso. Legal. Maravilhoso. Um curso maravilhoso. Vocês precisam ver. E aí o cara faz aquele curso, que é um curso rápido, que é um apenso à carteira do Cresce dele. E aí ele tem uma outra numeração, ele tem um peso maior na hora de avaliar. Então vamos lá, o cara pega a carteira técnica, a carteira dele do Cresce, e aí vem... Não, aí eu tenho outra carteira. Mas não é não vem escrito na carteira, não? Vem uma carteira... Vem o técnico e o CNAI embaixo. Ele tem uma habilitação vem uma habilitação, outra habilitação. Outra o cara é o brabo, fica brabo. Porque aí, você imagina, você vai assinar uma avaliação, Kleber ou corretor. Uhum. Aí você vai assinar outra avaliação com o número do seu CNAI, Kleber, perito avaliador de imóveis. É outro peso. Fora que com o curso você aprende técnicas mais avançadas. Você vai se aprofundar naquele assunto, ok? Mas é um do leque das profissões. É uma especialização, exatamente. Okay. E então, o camarada, quando ele vem aqui se aventurar. Ok. E ele entra numa imobiliária grande, que é o que acontece aí para as imobiliárias grandes, né? Que são maravilhosas. Maravilhosas mesmo. E tem gente que se identifica e fica para sempre lá, tá? Mas não se identificou. Vamos supor que ele não tenha se identificado. Ele pega aquele diploma dele que ele investiu, bota na gaveta e vai voltar a vender pastel na feira. Não desmerecendo, porque também tem muita gente que vende pastel na feira e tá rico, né? Mas ele não dá a chance para todas essas oportunidades que a profissão dele traz para ele. Porque às vezes o cara não se identifica numa imobiliária grande, mas ele se identifica na imobiliária do Joãozinho, do bairro dele, e vai ganhar dinheiro. Na verdade é o seguinte, é um curso tão rápido, né? Muito rápido, passa muito rápido. É um curso tão rápido. Kleber, eu não tenho um aluno que se forme e fale assim, nossa, como demorou. Quando ele chega para mim e fala assim, professora, eu tô fazendo a minha última matéria. Eu falo, já? Porque você começa a se identificar com aquele camarada, de repente ele acabou o curso. Porque é muito rápido. Porque ele começa a estagiar. Quando ele vem... Como é que assim, eu quero ser polido. Eu quero ser ético. Mas o cara que chega assim, que é uma grande dificuldade desse curso, né? Você sabe, você está no mercado, eu estou no mercado, e quem está no mercado, que nos ouve, sabe disso. Que tem um cara que fala assim, não, mas o colégio tal, eu vou e faço uma provinha. Ai, meu Deus. Senhor, me dê sabedoria agora neste momento. Olha, eu me dá até um pouco um arrepio, né? Uma espinha. Porque esse cara tá fadado a não ter sucesso, ele tá fadado não conhece. Exatamente, ele tá fadado a ir pro buraco. Olha o que acontece. Ele veio, ou ele está desempregado, ele veio de uma profissão que ele está insatisfeito, e ele vem fazer um curso técnico para mudar de vida. Não que eu não tenha alunos aqui de 18 anos, que terminaram segundo grau, o segundo grau, que agora não é mais segundo grau, que a gente é velho. É o quê, Matheus? Ensino médio. Ensino médio.
Agora é ensino médio, Kleber. A gente tá old. A gente tá old. Tá bom, não vou me justificar. É porque assim... É porque é praxe, a gente é segundo grau, é segundo gente, grau. É porque eu tô falando com a pra Fernanda, mim também é eu segundo queria grau. falar a linguagem dela, tá. é uma coisa... Ensino médio. Aí, eu tenho alunos também, saem de ensino médio e entram como corretores e vai embora. E rebenta. O cara tá cru, ele pega aquilo ali e leva pra vida dele. Eu acho que o que mais domina, mas a palavra não é domina que eu quero usar, não. É que mais causa um frisson. Frisson. Causa um frisson nessa profissão. É porque o cara, às vezes, não tem dinheiro nenhum. E volta pra casa Aí rico. vai pro mercado, rala 30 dias, rala 60 dias, não fecha nada, mas daqui a pouco os fechamentos dele começam a acontecer. Costumo dizer... 2 meses depois, o cara tá andando de carro importado. É isso aí. E aí eu fico maluco. O que acontece com essa profissão? O que acontece com essa profissão? Como qualquer outra, você tem um período... De maturação. Que eu dou 1 ano. Não que ele não vai vender nada em 1 ano, tá? Não é isso. Mas vai sobreviver. Mas tá fazendo a carteira dele. A carteira dele. E as pessoas não têm essa paciência. Mas os que perseveram ganham muito dinheiro. É. E aí o camarada que não estudou, ele não estudou, tá? Ele não veio aqui, ele não tem noção de desenho arquitetônico. Ele pega a planta de um imóvel e não sabe o que é porta e o que é janela. Ele pega lei, ele não consegue uma lei. Ele pega um apartamento que tá locado, eu já ouvi isso. Aí o cliente tá querendo comprar um imóvel. Não, ele tem um apartamento. De 1 milhão, não, ele tem um 2 milhões. apartamento locado. Vou te dar um exemplo. Kleber chega até mim e fala: Fernanda, eu quero vender o meu apartamento, meu imóvel. Okay. Aí eu falo: ok, e a documentação? Não, tá tudo ok, documentação disso. Só que ele tá alugado. Eu já ouvi de um corretor experiente. Não é novinho no mercado. Não, a gente tira ele de lá. Ué, como não tira. Lei 8.245, lei do inquilinato, você não tira aquele camarada de lá. Rapidinho. Enquanto não vencer o contrato... Ou se pagar as multas. Não tem multa. Ele pode te devolver o imóvel sem multa. Você não tira ele de lá. Por nada. Só enquanto terminar aquele contrato. Ah, mas e se ele quiser sair? Se ele quiser sair na boa, o problema é uma felicidade. É uma negociação. Uma negociação. Mas ele não a maioria das vezes ele não vai sair. Por quê? Aí como é que eu vou mostrar o seu imóvel se aquele camarada está morando lá e vai me dificultar? Como é que você vai vender um imóvel sem mostrar? E aí são coisas que a gente acha que não, mas na hora de você colocar a sua cara a tapa, se você estiver trabalhando e lidar com um cliente desse, você vai falar o que para ele? Não, e assim, você pega um imóvel de um valor agregado muito alto, né? Eu chutei aqui, mas imóvel de valor agregado. Aí você chama o cara e fala, pô, vem aqui vender meu imóvel, vem aqui para você negociar meu imóvel. E aí você chega perto do cara, o cara não sabe o que ele tá falando. Você dá o seu imóvel, não? Não. Não dá na mão dele, ele fica limitado a um nicho muito pequeno de mercado. Kleber, o que vende é a confiança. Perfeito. Todo imóvel é alto investimento, ok? Você pode falar assim, mas eu vou comprar uma sala comercial de 90 mil, baratinho. Não. Você tem 90 mil hoje na tua conta para ir pro shopping torrar? No caso, depois da pandemia, não tá tendo. É só para... 90 mil é muito dinheiro para Luciano Huck. Esses caras é muito dinheiro. Não, é muito dinheiro. 90 mil é muito dinheiro, Kleber. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Para vender um imóvel, a responsabilidade é muito maior. Você lida com muito dinheiro. E aí, como é que você, sem nenhum preparo... Eu vou comprar uma sala comercial. É só 90 mil. Tudo bem, 90 mil para mim é pouco dinheiro. Eu tenho 90 mil, vou gastar com essa sala. Oh, Jesus. Eu vou gastar com um cara que me passa confiança, que sabe do que está falando, ou eu vou gastar com um Zé Ruela... que não sabe a diferença de porta e janela. Não dá. Não, aí é o que eu tô falando, esse cara não dá certo. Não dá certo. A profissão não presta. Outra coisa que eu vejo muito dos corretores é o seguinte, o cara é um profissional liberal. Só não fala mal de corretor que eu vou defender todos eles. Não, é um profissional liberal. Sim, autônomo. Autônomo, isso, essa palavra que tava me faltando. O cara é autônomo. E aí... ele depende de viver da venda que ele faz. E ele não tem um planejamento financeiro. Eu até postei um memezinho hoje no meu Instagram falando isso. Quer dizer, o cara reclama que tá duro. Ganha uma comissão de 30 mil. Ele tem que gastar 10 com conta, 10 ele tem que investir nele e 10 ele tem que guardar. Investir nele vai desde roupa, você tem que estar bem apresentado. Okay. Você não pode querer vender um imóvel como se você fosse para a feira. Você não vai vender, você não passa confiança. A Juliana vai falar sobre isso aqui. A Juliana é muito legal. Mas tem uma live lá no meu Instagram com a Ju falando disso também. Ele quer pegar os 30 mil
Esse caso é verídico. O camarada recebeu uma comissão de 30 mil. Uhum. O gerente dele ajudava ele com a comida, pagava a comida dele. Porque via que ele tinha potencial. Não tem salário fixo. Não tem salário. Vive de comissão. Vive de comissão. São Ele- comissões altíssimas, mas vive de comissão. Altíssimas, altíssimas. Ok. Ele ganhou um dinheiro, não lembro quanto era, não sei se era 30 mil, tô chutando, mas era mais. O que esse indivíduo fez, Kleber? Ele sumiu. O cara falou, poxa, investi no cara, o gerente. Né? Fulaninho sumiu. Daqui a pouco nas redes sociais, só foto. O cara foi, isso tem muitos anos, pra Argentina. Fez a festa. Gastou, sheik árabe. Chegou na Argentina, ele era o sheik árabe. Botando dinheiro aqui, ó. Pá, dinheiro. Alugou um flat do lado da imobiliária na Barra da Tijuca. Uma semana depois ele volta pra imobiliária sem ter o dinheiro de comer. De novo. Não tá preparado. Não foi preparado. Ninguém capacitou esse sujeito. Por quê? Não assistiu minha aula. Ele não veio aqui saber que o que ele ganha, ele precisa separar em 3. Ele vai pagar, ele tem que viver, comer, transporte, pagar as contas. Outra parte ele tem que guardar para uma emergência. Ele pode vender todo mês, ele pode vender 5 por mês, ele pode ficar 6 meses, 2 meses sem vender. Mas para ele, depois de um certo tempo, não vai fazer falta, porque ele guardou, ele tem uma gordura. Uhum. E aí ele se mantém na profissão. Ok. E aí... E o outro ele tem que investir nele, tem que investir em anúncio, numa página. Eu lembro de um aluno, logo no início. Eu não sei nem se foi do seu período ou do período do Maurício. E, assim, nós tivemos vários professores de TTI aqui. Uhum. Eu não lembro de quem era. Mas eu lembro que eu estava passando na recepção, no comercial da empresa, e ele estava pedindo, por favor, que ele estava desempregado há muito tempo e tal. E ele queria, na época o aluno para se matricular, pagava a matrícula, o material e a primeira parcela, de cara. E ele estava pedindo na recepção para que ele pagasse só o material e a matrícula. Que ele não pagasse a primeira parcela, que ele não tinha, mas ele queria muito fazer o curso e tal. E aí esse aluno, vou te falar, ele dividiu o curso no máximo de vezes que ele podia dividir. E ele, 4 semanas, vamos botar 30 dias depois, ele volta. E por coincidência, eu permiti que ele fizesse a matrícula, e por coincidência absurda, eu estava passando a recepção. Uhum. E ele falou, diretor, tudo bom? Cara, eu queria te agradecer e tal. Eu falei, mas o que houve? Eu não fiz nada de muito. Ele falou, cara, para você não foi nada de muito, mas para mim foi muita coisa. Porque você permitiu que eu fizesse o curso, e eu já comecei a conseguir um estágio de cara numa imobiliária, comecei a trabalhar, e auxiliei um corretor. Eles ficam direto... O estágio consiste em você ficar ligado direto a um corretor habilitado, né? Isso. E eu fiquei ligado direto a um corretor e eu ajudei muito. As imobiliárias bonificam. E aí eu não sei que tipo de consideração que esse cara fez, se ele arrumou o cliente, eu não sei a história completa. Eu só sei que ele falou assim, ele me deu um bônus. Porque ele ganhou a comissão, o corretor, ele ganhou um bônus. Quer dizer, só o bônus. Ele falou, só com o bônus que eu ganhei, eu tô aqui agora quitando o meu curso, eu vou pagar meu curso à vista, não vou dividir. Isso aí Eu vou pagar o meu curso à vista e comprei um carro. é isso aí. Que agora com esse carro, Ele pode eu vou me locomover melhor. muito mais rápido para poder atender muito mais clientes. Eu falei, cara, surreal, né? É um curso que muda rapidamente Muda a vida das pessoas. a vida das pessoas. A gente estava falando também, eu tenho uma aluna, não vou dizer o nome dela, porque eu não sei se eu posso dizer o nome dela, mas é uma história fantástica. Ela vendia bolo de pote. Uhum. E fazendo o curso, e na constância do curso, ela passava muita dificuldade. Ela estava recém-separada, e o marido, um ex-marido muito agressivo, ela tinha muito problema, um filho pequeno. Aquelas histórias assim que a gente vê muito, a gente vê isso. O Flávio contou muito esse semana passada. E aí, aqui. São histórias muito ela boas. vendia esse bolo, vendia inclusive na sala de aula. E outro dia ela entrou no meu Instagram me agradecendo por ter transformado a vida dela. Mas não fui eu que transformei a vida dela. Ela decidiu vir fazer um curso, se matricular, para mudar a vida dela. Uhum. E hoje ela é uma corretora de muito sucesso. E a gente ficaria aqui 3 dias falando história de aluno meu de sucesso. A gente estava aqui antes do podcast falando daquela menina que foi... Não vou citar o nome também. Não Teve tenho autorização câncer, dela. veio pra cá com câncer. E Careca ainda, ela tava careca. Quando ela veio pra cá. Ela é uma pessoa também que a gente pode anotar para chamar, que é uma pessoa super desenvolta, rende um senhor podcast. É mesmo.
E ela hoje é maravilhosa. diretora. Hoje ela virou diretora. Ela estava comemorando essa semana que ela virou diretora. De uma senhora imobiliária no mercado. De uma mega imobiliária no mercado aí. A primeira ou a segunda maior do mercado no Rio. E é uma pessoa que entrou aqui de chinelo, sem perspectiva, saindo de um câncer. Careca ainda. Careca ainda, com aquele cabelinho bem... Com dificuldades familiares. Dificuldade, história de vida... Sofridona. Sofrida. É muito bom, cara. Isso é então, muito bom. eu tenho desde alunos que são advogados, que vêm para cá dar um upgrade no escritório, porque os clientes confiam naquele advogado. Por que a confiança vende? Eles confiam no advogado. Então, eles querem deixar o imóvel com aquele advogado. Porque o advogado entende da documentação. Só que o advogado não pode fazer... O advogado não pode fazer nada, nenhuma transação imobiliária sem o curso. Então, eu tenho alunos que são advogados bem-sucedidos e vêm para cá fazer o curso para dar esse upgrade no escritório, para ter a habilitação legal. Porque você tem que registrar, inclusive, o Cresce Pessoa Jurídica, né? Você registra ele físico, como corretor e o escritório, como um CNPJ. Isso aí. E aí, alunos que estão se aposentando, militares a vida toda e querem uma profissão nova, são jovens demais para se aposentar e ficar em casa. E vem, engrena e vai embora. E eu tenho alunos, já tive idosos. Eu tive um aluno aqui que é bem idoso. Ele tinha uns 80 anos ou mais. Ele foi fotógrafo. 80 anos fazendo o curso de TTI. Foi fotógrafo a vida toda. O que ele fez? Por conta da fotografia dele ser muito boa, a imobiliária queria ele. Então, ele captava muito bem, porque era muito paciente, né? Imagina, uma pessoa de 80 anos, tá sem pressa, ouvia os clientes. Ele captava e tirava excelentes fotos. Então, na hora de fazer a captação, ele já tirava as fotos maravilhosas. Aí, as fotos dele já serviam pro portfólio dele, já vendia bem. Do site da imobiliária. E aí, como ele captava, ele ganhava não na venda. O negócio dele não era a venda, era a captação e as fotos. E a imobiliária queria ele. E não era uma grande imobiliária, era uma imobiliária de bairro. Então, eu falo sempre, o TTI tá aí para todo mundo. É muito legal, né, cara? Do 18 ao 80. É isso aí. Então, assim, a pessoa pode transformar a vida dela. Eu vejo muita gente no TTI, alunos também que vêm, na questão do... Cara, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu fui gerente. Eu fui tal. E o cara chega numa fase, assim... A gente estava falando disso aqui antes de começar a dar o play. Era... A mulher ficou em casa, isso aí. Cuidou dos filhos, cuidou do marido. Os filhos casam, o filho vai embora. Uma mulher super ativa, produtiva. Jovem, 40, 50 anos. Super jovem. 40 é super jovem. 40 é super jovem. Super. Eu acho que 40 é super novinho. Super. Assim, esse negócio aqui... Põe a câmera aqui. Põe a câmera em mim. Olha, de uma semana pra cá... Com podcast, com gravação, entendi que eu tenho que voltar pra academia. Entendeu? Me botaram essa blusa de novinho, tem que fazer umas paradas, mas a gente vai discutir isso em outro podcast com a Ju. Isso, deixa o visual pra Ju. Esse negócio de gravar não é legal, porque você percebe várias coisas. Vários defeitos. Mas eu vejo mulheres voltando e falando, cara, eu quero fazer alguma coisa da minha vida. Eu não posso ficar em casa. Meus filhos cresceram, já casaram, eu não tenho o que fazer. Eu vou ficar o quê? Na minha casa, morrendo aqui? E aí vem pra cá... se reativa profissionalmente com o TTI. Aí tem que se vestir bem, tem que se arrumar, tem que se maquiar. Aí aqui a gente fala sobre isso, sobre ela se incluir, sobre como ela deve se portar, abordar, e aí ela vê o vício de novo. Exatamente, eu posso. Então eu tenho alunos que chegavam aqui, às vezes, de bermuda e chinelo na sala de aula... E, por fim, ela já chegava aqui de terninho, porque ela tinha arrumado um estágio, precisava estar bem vestida, e tinha outra áurea, assim. E aí, na verdade, deu um ânimo de vida para ela. Isso. Deve ter mudado na casa dela. Isso aí. Porque também, poxa, maridão, vê a mulher chegando chega em casa e vê a mulher de pijama, todo dia, sem maquiagem. Remendada. Descabelada. Blusa de político. Meu Deus. Aí chega em casa e vê a mulher chegando de terninho, produtiva, falando. Tendo horário para cumprir, atendendo o cliente. E aí também deve dar outra parada no relacionamento, né? Eu ensino, o Kleber. Então, por isso que a pessoa não pode fugir dessa etapa do curso. Algumas pessoas falam, mas eu só fiz uma prova e passei. Essa palavra que você falou é muito legal, né? Porque assim... Etapa. Você não pode pular processo, você não pode pular o processo. Porque você vai ser jogado no mercado que é cruel. O mercado é cruel. O Flávio falou que a vida é cruel.
A crueldade do mercado, você acha que alguém dentro de uma imobiliária, de uma grande imobiliária, vai sentar do seu lado e vai te ensinar alguma coisa? Claro que não, você vai tirar a venda dele. Primeiro, você vai tirar a venda dele. Segundo, não tem tempo. Sem tempo, irmão. Essa frase do sem tempo, irmão. Eu tô sem tempo, irmão, dá pra te ensinar agora Dá pra te ensinar, não. Quer dizer, faça o teu curso. Pega aí. No processo do seu curso, você vai começar a estagiar, já vai começar a ter contato, já vai começar a ser bonificado. Terminou o curso, piscou, se terminou o curso, tá com o seu crédito na mão, ganhando muito dinheiro. Mas as pessoas querem encurtar um caminho que não deve ser encurtado. Assim, eu vou te dar uma visão bem legal. Eu acho que as pessoas querem encurtar caminho. É, sempre. E aí, elas, em vez de estudar ali os 6 meses, o tempo do curso dela, ela demora 1 ano e meio para pegar o ritmo do mercado, 2 anos. Para entender a diferença de basculante e máximo ar, porque ela não sabe. Aí, ela demora 2 anos para fazer isso. Ela não sabe. Em 6 meses ela podia aprender, em 6 meses depois ela tá ganhando dinheiro. Chegava lá com aquela base. Mas as pessoas acham que educação é periférico. Não precisa. Secundário. Eu não preciso. Não preciso, porque eu sei vender. Aí não rola, né? Não vai vender. Vender imóvel, você além de mexer com o sonho das pessoas, que eu posso vender um imóvel pro seu João, que juntou dinheiro a vida inteira, ele vai pegar o FGTS dele de uma vida. O sonho, vai botar naquele imóvel. Aí é sinistro. É muito você tem que saber o que você tem que fazer. Você tem que criar profissional, né? Porque você pode pegar, pelo interesse único exclusivo daquela comissão, que é legal, é merecedora. Tem que ter. Ninguém vive de brisa. Ninguém vive de brisa, mas você pega o sonho da pessoa e coloca na tua caixinha da comissão. Agora, se você é um profissional, você luta para encontrar um imóvel que você vai ganhar a sua comissão, mas você vai realizar o sonho do João, né? E o mais importante de você realizar o sonho do João é que o João vira o seu propagandista. O João te indica 10 clientes. Se cada João que você atender bem te indicar 10, em 1 ano... Você tem uma carteira de clientes. Você tem uma carteira de sucesso. Não para mais. Então, às vezes, eu atendo o João, nem tem o imóvel que ele quer, mas eu atendi o João tão bem, que João encontra com o Kleber, e o Kleber comenta sobre querer transacionar um imóvel. O João fala assim, cara, eu não consegui comprar com a Fernanda não, mas toma aqui, vai lá. Ela é maravilhosa, ela me deu atenção, ela me explicou, ela me falou, me colocou, fez simulação. Então, um atendimento bem feito... É melhor do que uma grana investida no Google. É melhor do que você ganhar uma comissão com um cliente insatisfeito, porque aquele cara vai te queimar para 20. É verdade. Entendeu? E as pessoas não têm essa visão, por isso que elas não querem estudar. Então, vamos na nossa linha do tempo. Sim. Comunicóloga. Escola Técnica de Comunicação, Comunicação Social, aí Direito. Você vem, se apaixona pelo TTI, se apaixona pela sala de aula, vira uma cachaça. Mas, assim, as pessoas acham que tudo é flores. Acha mesmo. Acha que entrou aqui, grava uma aula, ou dá uma aula, ou na época da pandemia, a gente falou da semana passada, assistam o podcast da semana passada. Foi super legal com o Flávio. Gravei muita aula na tábua de passar. Grava, pega uma pandemia, pega aquele ânimo do negócio e vem pra frente de uma câmera. A gente tava conversando aqui sobre a sua facilidade, diferente do Flávio. Uhum. Como é que o Flávio falou semana passada? Que a gente era incompetente, não, a gente era o quê? Da tecnologia. Ele usou um termo... um termo análogo à incompetência. Vocês eram um pouco capacitados nessa área de tecnologia. Só que eu não tô nesse balaio do Flávio, não, tá? Por quê? Não, tecnologia. Da tecnologia, sim. Da tecnologia, sim. Tecnologia. Sim. Temos uma idade... eu sou jovem. Mas a minha facilidade de falar... Por conta da comunicação... Isso, a facilidade de falar, ok. Tu caiu de frente, tu já tinha experimentação de câmera. Já tinha. E aí você vem aqui pra dentro de sala do estúdio e grava super bem. A gente gravava lá em cima com a secretaria funcionando, não tinha estúdio. O Flávio falou disso. Eu vou mostrar um vídeo aqui que eu fui pra casa. Deixa eu falar. Mas é aquele vídeo que você vai mostrar aqui, aquele ali já era o upgrade, já era na sala de aula. Nós vamos falar sobre isso. Mas foi o primeiro, né? A gente tem da secretaria. Da secretaria antes. Mas assim, o que é... O grande movimento disso é o seguinte. A gente rompeu muitas barreiras. Muitas. Em muito pouco tempo. E a gente começou no meio de uma pandemia fazendo tudo. Mas aí, eu vou botar o vídeo, não é esse vídeo que eu quero o outro. Esse aqui? Esse aí. Gente, poxa, eu vim pra cá tão maneiro e vocês... Não, põe em tela grande, Olha, tela grande. gente, isso cabe ação, tá? Pra vocês verem, ó.
A gente começou assim, gravando. Sala Gente. de aula, sem estar microfonado. Eu quero A close Fernanda na dá um- barriga, na papada. E a Fernanda com quantos quilos aí? 131 quilos. 131 quilos. Eu atingi 131 quilos. Eu entrei na pandemia com 126. Veio a pandemia. Eu fui a 131. A gente falou que ia falar sobre isso porque a gente está falando sobre o momento que Eu, o aluno... eu só quero ser bonita e vocês querem lembrar o Egito. Olha, vai. Não, a gente estava falando sobre as pessoas acharem que é tudo fácil, porque não, a é gente uma tem uma história vida, legal, é uma história legal, é professor, tá em sala de aula, entra animado, mas tem uma vida por trás. Fernanda, que a maioria não sabe, mãe de gêmeos. Isso. Uma gestação super complicada. Eu dei aula grávida até dias antes de parir. A gente eu entrou lembro, no essa barriga recesso enorme, escolar. enorme. E eu Gêmeos. dei aula até o final. Meus 2 sobrinhos, 2 jamantas que nasceram. Nasceram enormes. Duas E aí jamantas. depois eu fiquei essa jamanta aí, ó. E aí tudo bem, aí tem um distúrbio e tal, e depressão, eu junto fiquei- com esses 130 e tantos quilos, uma depressão. Depressão muito grave que eu fiquei. E por que eu te pedi autorização para tocar nisso? Porque isso serve para os alunos. Não, eu de adoro experiência. falar disso. Porque as pessoas precisam saber que tem dificuldade para todo mundo. As pessoas estão enfrentando dificuldade, a primeira dificuldade que quer parar, a primeira paralisação é a educação. Não, eu vou parar a escola, eu vou parar o trabalho, e eu acho que o trabalho e a escola é uma âncora Nossa, uma luz. para te tirar do buraco. Eu, muitas vezes, eu fiquei em depressão muitos anos, porque eu neguei a depressão muito tempo, né? Uhum. Não era nada, era só tristeza. As pessoas não se percebem com depressão. Não. E aí vem aquela coisa que você tá em depressão, você tem menos Deus do que uma pessoa que não tem. Não, a gente que é família, ou a gente que trabalha junto o dia inteiro, olha andando pra lá e pra cá, Fernanda. Gente, eu não tô conseguindo. Olha a minha barriga. Quando vê de lado, De lado, olha, de lado. Pega uma de lado, Matheus. Gente, parecia realmente que eu estava grávida. E eu não estava grávida, eu só estava gorda. Você- Não, você... Olha essa fase. Não, você... Olha aí, olha de lado. Você vê que eu não tinha a menor... Eu não estava à vontade. Eu pedi pro Rodrigo subir a câmera, subir. Por fim, ele falou, não dá mais pra subir, Fernanda, porque não vai aparecer Não tá aparecendo o seus seu olhos. quadro. O seu quadro, entendeu? Foi difícil. E Não, muito... olha pra tela aí de vocês, o feedback aí, ó. Olha o contraste, ó. Aqui o contraste das duas Fernandas. É bizarro. É surreal. bizarro, Eu vou botar esse blazer, depois eu vou postar no meu Instagram. Segue lá, Fernanda, Me que você vai ver segue, que ela vestindo esse eu vou blazer. vestir esse blazer pra vocês verem que situação está. Cabe 2 pessoas dentro desse blazer. Fernanda Beach. Isso aí, doutora.fernanda Beach. E aí, ô Kleber, você, antes da gente iniciar a pandemia... Que a gente é família e a gente não percebe a depressão. Não, mas antes de perceber a depressão, eu te falar sobre filmar as aulas. Ok. Você já queria filmar as aulas. Eu já queria regravar Regravar. tudo, antes da Você pandemia. queria, não, antes de pandemia, muito antes. Você falou, a gente tem que gravar essas aulas, para o aluno ter aula na plataforma, ter aula ao vivo, ter aula na plataforma. Eu me esquivava o tempo todo, porque como que uma pessoa de quase 130 quilos, que eu ainda não tinha 130 nessa época, mas era a mesma coisa, depois que a pessoa engorda muito, 5 quilos não faz a menor diferença. Eu pensava, pelo amor de Deus, como que vai registrar? Como que você vai registrar? Porque isso aí fica para sempre. Graças a Deus que a gente teve que regravar essas aulas. Não, eu já gravei porque você pediu. Não, essa aí tinha que regravar. Não, essa tinha que regravar, mas a gente tem a do um formato novo que você ainda tava... Bila Bilu. Bila Bilu. Então, Bila Bilu eu é quero ótimo. deixar bem claro também uma coisa aqui, que eu respeito muito as pessoas que se veem gordas, a palavra é gorda, não é gordinha, cheinha, e se aceitam. Eu respeito essa pessoa. E eu acho que se ela se aceita, se ela tá feliz, segue o baile. A obesidade, para mim, trouxe coisas que eu nunca imaginei sentir. Ok. Porque eu sempre fui bem resolvida, eu nunca fui gorda, eu nunca fui obesa. Não, a gente... Com 16 anos, 17 anos, você pegava e entrava num ônibus e ia pro centro da cidade, fazia tua escola e tal. Tinha uma autonomia. Sempre fui pra frente, eu que resolvi, não gosto de pedir nada a ninguém. E me vivia a minha vida, normal. Com a depressão veio a obesidade, ok? Então, não foi a obesidade que me trouxe depressão. Eu já estava depressiva e eu descarregava na comida. E muitas vezes, a sala de aula
E ter que superar o que eu estava sentindo para poder chegar aqui, cuidar de um aluno, que a gente estava falando sobre a tutoria. Isso, porque a gente pensa que não é só o emocional, né? É o físico. Já não aguenta mais fazer muita coisa. Eu dei muita aula sentada, eu não aguentava. Tinha dia que eu não estava aguentando. Eu tenho 2 hérnias de disco. Eu não estava aguentando dar aula 3 horas e meia falando em pé. Eu tinha que sentar. Então, a obesidade, então eu tinha que estar bem, chegar aqui e deixar aquela dor infinita. Do lado de fora da sala. E entrava, e ali dentro parecia que eu não tinha nada ali. Eu estava ótima. O anseio dos meus alunos por querer aprender era tão grande. Aí a gente volta a falar, o que é simples para mim, o que é fácil para mim, eles queriam aprender. E a lei, aquele artigo, e como é que faz isso? E aí a endorfina caía. E aí eu ia embora e dava aquelas 3 horas e meia, era todo dia. Eu dava aula até 10 horas da noite, chegava em casa, 8 da manhã eu estava dentro da sala de aula de novo. 2 filhos. 2 filhos, marido, confusão de criança. Eu tenho um filho autista, né? O Davi precisou muito de mim, muito. Ele ainda precisa, óbvio. Mas com 2, 3 anos, isso era muito intenso, né? Era terapia, era psicomotricidade, era descoberta, caindo a ficha e depressão. Olha, gente. A gente pode depois fazer um podcast sobre isso. Sobre autismo. Sobre autismo. Acho Sim. que é muito interessante, mas era mais um agravante no meu quadro. Porque você... Todo mundo. Você, eu digo você, mas é todo mundo. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá nos assistindo. A gente idealiza um fantástico mundo de Bob. Quando o filho nasce, você idealiza. Né? E aí, quando você tem um diagnóstico do seu filho aos 2 anos, que ele não fala, você pensa assim, será que ele vai falar? Será que ele vai conseguir se comunicar? Será que ele vai ser não verbal? Será que ele vai ter problema cognitivo? Será que ele vai se comunicar? O que será? Da vida dele. Porque eu não vou durar pra sempre. Isso, todo mundo fala, eu não duro pra sempre, como é que vai ser a autonomia? Como é que vai ser meu filho? E aí... Você acha que isso também foi um fator relevante para sua depressão? Eu não sei um start, eu não sei te dizer um start. Gatilho. O gatilho que eu entrei nessa espiral. Mas é óbvio que tudo que veio... Foi somatizando. Filhos gêmeos, uma rotina... Doida. Louca, ensandecida. Ainda Quem tem um filho... gêmeos, porque tem 2 peitos, dá para dar uma e um pai e uma mãe. Quem tem aí um filho e está ouvindo a gente tem um filho... Consegue imaginar a loucura. Imagina isso tudo multiplicado por 2. E aí, eu que sempre fui muito ativa, sempre estudei muito, sempre trabalhei, sempre... E aí, eu fiquei em casa. Eu voltei, eu pedi uma turma, pelo amor de Deus, me devolve uma turma, porque eu vou enlouquecer. Porque foi uma loucura, né? Você tinha muita turma com a gente teve que botar muito... Professor substituindo. E foi louco. E... Então, eu não sei te dizer qual foi o start da minha depressão. Começou aí. Porque foi tudo muito junto. Entendeu? Uma gravidez gemelar, que eu já não podia me movimentar desde o 5º mês. Meu médico não sabe que eu dei aula até os 9. Mas eu vinha da aula. E depois, logo depois, aquela correria da maternidade, né? Que para mim era muito novo, porque a minha geração não foi criada para maternar. A gente foi criada para ser... diretora, para ser... Independente. E não que não tenha que ser, mas... Não que não tenha. Tem outra coisa que faz parte. Mas eu abdiquei muita coisa da minha profissão pela maternidade. E eu vou te dizer que eu não me arrependo nenhum dia. Eu estava falando isso hoje com uma amiga minha. Eu falei, eu não me arrependo nenhum dia das coisas que eu abdiquei na minha vida pelos meus filhos. Me emociono. Porque as pessoas perguntam isso. Nenhum dia. Até porque eu não me deixei de lado, né? Minha carreira continuou. E eu vi... no ensinar um refúgio. Então, vou beber água. Eu vou também, que senão eu vou no mesmo ritmo. Então, eu não me arrependo, nem um dia. Imagino que seria do Davi, com toda a necessidade dele, como autista, ter uma mãe completamente ausente. Então, eu dando aula, eu tinha janela de manhã, dava aula só de noite. Você abriu mão das verticais loucas. Total. Dava aula de manhã e à noite. Então, eu tinha aquele tempo em casa à tarde. Aí tinha um dia que ficava de tarde, ficava de manhã e dava aula de tarde. Dava aula sábado de manhã, mas o resto tinha livre. Então, eu não me arrependo nenhum dia. Quer dizer, a educação e a sala de aula também te proporcionou não abandonar uma profissão, a ser produtiva e te permitiu cuidar dos meus filhos. Dos seus filhos. E aí você se vê com
cento e tantos quilos. 130 quilos. Numa depressão. E aí a gente, por ter intimidade, eu lembro que é da roupa, é da viagem, não quer viajar, não quer mais não sair. queria, não quer, por fim, eu não ia não às quer festas. passear, Eu não ia. festa. Eu só ia à sua casa, eram os lugares que eu frequentava. À sua casa. E quando eu tinha que ir a um shopping ou qualquer coisa assim, eu lembro da minha oração, que eu falava, Senhor, que eu não encontre ninguém que eu conheça. Que loucura. Porque as pessoas, quando me encontravam, elas me olhavam como se eu tivesse atropelada. Sabe quando uma pessoa em carne viva? Não é pra rir, cara. Elas me olhavam assim, de cima a baixo, do tipo, o que será que aconteceu? Mas o julgamento das pessoas né? é muito cruel mesmo, assim, é humano. Elas não precisavam falar nada, Então, pra mim, como é que era? Como é que ele olhar? Olha assim. E eu falando, oi, fulano, e a pessoa assim, ó. Meu Deus, o que aconteceu O que contigo? aconteceu? O que é isso? O que se transformou? A Bila Bilu. Então, eu lembro também de uma vez, a Marcele, nossa prima, uma amiga dela me encontrou na casa dela e ela fazia faculdade comigo, mas eu não a conhecia. Ela me via na faculdade e eu não a via. E aí essa menina chegou pra Marcele e falou assim, Marcele, o que aconteceu com a sua prima? Ela era a mulher mais bonita da faculdade. A faculdade parava pra essa mulher passar. Eu falei, mas Marcele, por que tá me contando isso, cara? Pelo amor de Deus. Vai chutar cachorro já tá morto. toda errada, toda mal. Mas eu fiquei muito no fundo do poço. E como é que é a virada? A virada... Conta a virada, porque assim... Um belo dia eu estava sentada na igreja... Tem gente que pode ouvir, pode dizer, pô, ela virou, eu posso virar. Mas vai virar. É só querer. Pensa bem, eu não me via tão gorda, ok? Eu não me via. Isso era importante também, você Sabia falar. que estava Porque gorda. a gente, como família... Também não via, que você me viu engordando, você me viu. Assim, você diz assim pra pessoa assim, Fernanda, por favor, Fernanda. Você fala, não, eu ainda tô bem. Mas ninguém me via. A própria Val, que é a gerente hoje da Taquara, que a gente se conhece desde que a Val... Só que viam, eram essas pessoas que tomavam suco. Exatamente, que não me via há muito tempo. Então, a Val, quando eu falei que ia operar, ela falou, não. Você nem precisa. Pra quê? Tipo assim, tá só gordinha. Hoje eu mostro Meu foto Deus, do tá com antes. 130 quilos, tá só gordinha. Hoje eu mostro, eu sou muito alta. Nós todos aqui do IPA ficamos Eu vejo foto do antes. Eu tenho umas fotos piores. Na verdade, a gente colocou isso aqui agora e chocou a gente. É, A gente não exatamente. se lembra, não tem uma memória... As pessoas falam, gente, tava muito. Eu tava com problemas de saúde sério, eu tava pré-diabética, gordura no fígado, triglicerídeo, refluxo. E todos os outros ídios. Tudo cacarecado. E aí, as pessoas falavam pra mim. Só que como eu também não me via, um belo dia eu tava sentada na igreja, uma pessoa que tinha acabado de fazer uma bariátrica olhou pra mim e falou assim, por que você não faz também? Eu falei, ia lá. Pô, qual é? Que Me isso? esculachou. Que isso? Eu tô maravilhosa, que isso? Aí eu não consegui levantar. Eu fiquei sentada assim, eu falei, ia lá, mané. Cheguei em casa, eu chorei muito. Eu falei, eu tô muito gorda. Mas eu ainda não me via, tá? Eu não consegui me ver. Ok. E aí, vai no meu médico, te dou o telefone do meu médico. Eu falei, sai pra lá, que loucura, E meu quem é Deus. essa pessoa? Que gordo falando isso de mim. Ele era gordo e eu tava magrinha, né? Eu não via as pessoas. Você entendeu? Uhum. A pessoa tem uma distorção de imagem. Eu tinha. Eu tenho até hoje. Isso a gente trata com terapia. Aí, ele falou isso pra mim e eu cheguei em casa e falei pro Daniel, né? Meu marido, falei, eu tô muito gorda. Preciso de uma bariátrica. Cara, tu botou o Daniel na pior situação. Exatamente. Eu ia falar agora. Tu botou o teu marido na pior Aí situação. eu falei, eu preciso? Aí ele falou, olha... Queria falar, não. Até agora a gente não conversou sobre esse assunto. Eu mas já acho chegou meio a hora. perigoso com a cirurgia, mas, tipo assim, ele me deu essa opção. E aí eu falei, cara, eu vou procurar um médico. Fui ao médico e não que o moço me indicou porque eu tomei ranço. Fui a outra, de pirraça. Aí fui ao médico e o médico, quando me viu por ser... Matheus, baixa uma foto no Instagram. Vai baixando aí uma foto no Instagram dela. Depois Tem você aquele coloca aqui. videozinho, Matheus, que eu postei. Não, uma foto que tem ela na calça dela. Eu postei. Tem, procura aí. Aí, Enquanto a gente vai conversando aqui. aí o médico falou, aparentemente você não tem, porque eu sou muito alta, né? Eu não tava tão gorda quanto nesse vídeo. Uhum. O primeiro médico. E aí ele falou, me pesou e falou, já tá ok, já pode operar. E eu falei, meu Deus do céu.
Aí eu comecei a estudar, porque o negócio meu é estudar, pensar, refletir. Eu tenho 2 filhos para criar, Mas e se eu morrer... Nesse momento você já tinha plena consciência Aí eu já estava tratando a depressão já estava bem melhor. Plena consciência da depressão. Já. E procurando seus caminhos para sair. Exatamente. Eu estava já saindo... Trabalhando para sair. Eu já não estava mais naquela lama de não quero levantar da cama. E eu quero que você deixe gravado aqui oficialmente esse momento que você falou aqui para mim antes, da questão da sala de aula ter impedido a sala de aula, a educação, o estudar, o vir da aula, o trabalhar, te impediu de estar num poço de cabeça para baixo. Pior. Se eu não trabalhasse, por exemplo, se eu só advogasse, a advocacia é triste. Tem nada, as pessoas botam glamour numa profissão que não tem nada de glamour. É ralação, muita ralação. O camarada que consegue um status melhor na advocacia, ele ralou muito. Pra construir aquilo ali. Ou uma facilidade. Porque as pessoas veem o advogado, olha o advogado, mas não vê o cara andando com carrinho de processo. Ele tem uma roupa bonita. Não, que hoje em dia é tudo eletrônico. Carrega mais processo não, tá, seu Kleber? Desculpa. Roupa muito bonita. Da minha fase é carregar processo. Eu carreguei muito processo. Uma roupa bonita, uma sala bacana. Ele fala, o cara é advogado. Não, mas ele ralou muito. Estuda muito, né? Então... se eu fosse só advogado, eu acho que eu tinha sucumbido. Mesmo. Aí eu tinha largado tudo, tinha ficado mesmo só muito mal, muito ruim. Mas como eu tinha compromisso com aquelas pessoas... O compromisso, com a menina que vendia bolo, com a dona de casa em depressão, com um camarada que saiu de depressão, a mãe dele veio aqui matricular ele pra ele sair do sofá e reagir. É loucura. E no final do curso ele tava bem. E eu pensava, gente, eu tenho depressão, como é que eu vou ajudar esse cara? E eu tenho milhares de histórias. Por eu ter o compromisso com aquelas pessoas... Movimento gera movimento, né? Exatamente. Se você eu não paralisa, podia parar. você não faz. Eu tava vendo agora um videozinho no... Eu tô muito moderno agora. Eu tava vendo... Como é que é o nome? Reels. Reels. Inglês. Reels. Como é que pronuncia, Matheus? Reels. Mexe com TikTok. Eu estava vendo Reels. Reels. E o cara falando sobre a saída... Inclusive foi o Maurício que me marcou. O Maurício, o primeiro professor. Me marcou no Reels e ele tava... falando sobre o corpo em movimento, né? Nós somos um corpo ele se lubrifica, ele mantém saudável se ele está em movimento. Se você para, você entreva, perde massa muscular, o coração não bate igual, daqui a pouco você mumifica. Isso. E eu acho que a profissão, a vida emocional é tudo assim. Por conta dos meus filhos pequenos, eu não tinha nem essa chance, mas imagina, eu ia cuidar deles ali, ia voltar pro casulo. Cama, pra dormir. Era o que eu fazia. Mas como eu dava muita aula, muitas horas, então eu tinha que estar muito aqui. Então talvez... Te obrigava a sair de casa, se um aluno meu hoje estiver assistindo... Ele nem vai acreditar ele não vai acreditar que eu tive depressão, porque na sala de aula eu era outra pessoa, porque eu me endorfinava com aquilo ali. E até hoje é assim, eu amo dar aula, mas me tirava mesmo do foco. Como que você vai entrar na sala de aula e falar, vida, céu. O camarada que já trabalhou o dia inteiro, tá vindo aqui à noite, mudar de vida. É um dos perfis que a gente sempre fala na reunião de professores, que eu abomino. Não tem como. O cuspidor de giz. Não tem como. Não pode. Aula para o IPA é aula show. Eu preciso motivar esse aluno precisa entrar aqui, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Sair daqui, meu Deus, eu tenho certeza que é isso. Eu quero fazer isso. Então, eu não posso chegar nenhuma aula, todos esses anos que eu tô aqui, vai fazer 15 anos, final do ano, nenhuma aula eu posso chegar aqui com um problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu não podia nenhuma aula, hoje eu vou ficar mais aqui. Eu entrava com esse pensamento, não, hoje eu vou ficar mais na minha, vou dar uma aula. Quando eu via... Tava arrebentando. Chegava meu aniversário... Eu voltava para casa com sacolas de presente. Dia das Mães, Páscoa, final de ano. Todas as turmas queriam fazer festa de confraternização. O IPA que liberava espaço, a gente fazia. Todas as turmas. Era uma farra. Porque aquilo era bom. Tá junto era bom. Não, o TTI tem que voltar... gente. Aí ainda tava mais gorda essa foto, Matheus. Tem mais magra. Essa foto... não. Essa é 44. Eu já perdi 51. Deixa eu botar ela aqui pra todo mundo ver. 51. Essa aí ainda tô gorda. Eu tô mais magra, tá, gente? Já tô mais maravilhosa. Hein? Então, Kleber,
essa vida que eu tinha que ter não me deixou entregar. Mas voltando, quando eu cheguei ao médico, ao cirurgião bariátrico, eu já tinha tratado a minha cabeça, você entende? Quando eu resolvi, sim, agora eu vou fazer, pronto. A minha cabeça já estava tratada. Então, a bariátrica, como para todo mundo, ela foi para mim uma ferramenta. Alô, doutor psicólogo, muito obrigado. Alô, doutor Lucas, psiquiatra. Eu tratei com psiquiatra, era brabo. Fiquei Cara, muito mal. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque as pessoas dizem assim, vamos lá, uma pessoa que tem sucesso profissional, tem uma carreira, construiu, estudou, família, tal, e dizer, cara, eu tratei com psiquiatra. As pessoas têm vergonha. Tem vergonha e as pessoas... Aí tem vergonha e não não trata. Eu acho que é igual o homem que não quer fazer exame de próstata e morre com câncer. Exatamente. Aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela vai criando tantas neuras e tantas outras coisas que uma depressão... Uma camada vai sobrepondo a outra, uma camada sobrepondo a outra. Depois fica quase irreversível. E assim, não era psicólogo, psiquiatra. Eu escutei essa frase várias vezes. Alô, doutor Lucas. Doutor Lucas é meu melhor amigo. Ele nem sabe que ele é meu melhor amigo, mas ele é meu melhor amigo. Mas eu disse, quando ele me deu alta, eu falei pra ele, Teve alta? Doutor Lucas é irresponsável. Eu tive alta. Doutor Lucas é irresponsável. Eu falei pra ele, o senhor não tem ideia. Eu falei, um dia eu vou te contar o quanto... Manda o podcast pro doutor Lucas. Vou mandar. O quanto o senhor me ajudou. Porque eu neguei tantos anos a minha depressão que eu precisei de remédios. E é remédio ok. É ótimo. As pessoas têm uma medo assim, de remédio, né? Eu vou tomar remédio, não vou sair nunca mais disso. Eu sou mais o remédio maluco. foi criado pra isso. Eu sou mais Você tem que tomar com orientação médica. As pessoas, Kleber, vou te dizer mais, eu já escutei de várias pessoas, tá? Diminuem a pessoa que tomou um remédio. Mas a pessoa que diminui, se tu olhar bem pra ela... Ela tava precisando do remédio. É ela que precisa de remédio. Toma remédio pra aturar a pessoa que precisa de remédio. Entendeu? Então, as pessoas diminuem as pessoas que precisam de um tratamento psiquiátrico. E eu te digo agora, de cadeira. Autoridade. Com autoridade, na cadeira. 90% das pessoas que dizem não precisar... Que nunca vão tomar remédio... São as que mais precisam. Marca uma consulta com o doutor Lucas pra mim, que eu acho que eu preciso. Matheus tá na fila. Vou colocar um vídeo. Tá. Cadê o vídeo? Mostra o vídeo. Mostra o vídeo. A gente vai mostrar o vídeo da derrota? Não, esse aí é a transição, olha lá. É a transição, ó. Tem eu muito gorda e inicia aí. Meu Deus, não, pausa aí. Aí eu sentada trabalhando, essa é já na pandemia. Olha, eu não cabia na cadeira, Olha isso, gente. Como é que tá? Quem fez esse vídeo, inclusive, foi a Bia, ó. Olha lá, olha. Vivia chorando, eu vivia assim com essa cara. Olha, não, volta, não tem como pausar. Olha isso. Olha, meu Deus. Sobrancelha horrorosa, hein, filha? Gente, eu vivia assim, deitada. Olha, bolinho, olha a barriga. Meu Deus do céu. Vai lá, acompanha o eu dando aula já aí, ó, 130,9. Olha lá. Aê! Vitória! Que isso, chuchuca do baile. Eu já fui, como é que é? Eu já fui. Não me segue no meu pessoal, não. Segue no outro. Privacidade, por favor. Muito legal. Muito legal. Agora coloca a Vitória, coloca a aula gravada com a Fernanda empoderada, com o novo sistema. Que isso, botando pra quebrar. A gente tem um processo, mas foi uma... Então eu venci a obesidade mórbida, eu tava com obesidade mórbida grau 3. Esse foi o nosso segundo estilo. É a segunda. A primeira foi aquele da sala de aula, a gente começou lá. Isso. Aí experimentou a gente começou lá porque a pandemia durou só 15 dias. Né? Aí vamos fazer assim, pro aluno não ficar sem aula. Isso. A gente começou a gravar porque eram só 2 semaninhas, tranquilo. Aí foram 2 anos. Nunca mais acabou até hoje. A gente gravou aqui, a gente começou a gravar aqui. Isso aí. A gente falou que era isso aqui. Era evolução. Isso aí que o pessoal tá vendo na tela era já... Na secretaria. Não tinha estúdio. Com gente passando e falando. Não tinha estúdio. Não tinha estúdio. Isso aqui a gente montava e desmontava. Gente, mas que óculos também que eu fui arrumar, né? Meu Deus. Se não bastasse a bochecha... Nossa, parecia uma falda. E esse microfone que parecia um coelho na frente? Parecia um rabo de coelho. Era muito bom. Esse microfone parecia um coelho na frente. Gente, e vou te falar, era o que a gente conseguia comprar. E era o melhor. Porque não tinha. Mas nenhuma escola tinha, ninguém tinha. A gente estava pra frente. Por quê? Porque eu vejo pela escola dos meus filhos. É que são escolas de super renome, 40 anos, caríssimas, 50 anos. Escolas caríssimas.
e não tinham estrutura que a gente já tinha aqui, porque só ia durar 2 meses aqui. Aqui só era 2 meses. É muito doido. Entendeu? E o negócio foi aumentando. E a gente foi evoluindo. Mostra aí, Matheus. Mostra o próximo. Vamos passar o próximo. Ó, aqui, ó. Direito e legislação. Direito e legislação. A matéria que eu mais gosto de Não, dar. essa não, essa não. Essa aqui. Ó, essa daí é o supra-sumo. Chuchuca! Gente, que gata, né, cara? Vamos combinar? Pô, olha lá. Que gata. Isso merece um aumento, Kleber. Não. De beleza. Merece, Ai, merece, caramba. merece. Eu usando uma beleza dessa. Não, olha aqui. Pô, que estrutura Que de aula. isso, que estúdio, que luz, que pele. Meu Deus. Essa professora, Foi muito, isso, muito. gente, isso é Cara, eu vou te falar, maravilhosa. essa evolução É demais. é muito boa de ver. É muito rápida. Foi no rápido. meio de uma pandemia. Foi. Eu tava falando pro Flávio, a gente fazendo reunião virtual. Tudo era louco, né? Quem Eu tenho uma conhecia aula Zoom? no Quem canal, conhecia olha aqui, Zoom? no canal do IPA tem uma aula minha. Eu no meu quarto, o fundo é a minha cama. Tem sim. Porque foi aquela fase que a gente não podia nem vir no colégio, não podia vir. Não pode Trancou vir. o colégio. Eu tava falando pro Flávio, a gente... Um mandava abrir, outro mandava fechar. Um mandava abrir, outro mandava fechar. Aí a gente abriu. A gente era clandestino. Aí pode. Gravava Pode as vir. aulas. Vinha todo Não, mundo. pode vir. Não, pode vir. Metade tá com Covid. Não pode também. Aí Isso, não também podia. tinha isso. Não, graças a Deus eu não peguei Covid, nunca peguei Covid. E. Misericórdia. Ah, gente, que tristeza. Aí, Põe no da Zoom, Kleber, põe a tela de isso tela aí cheia. era na minha casa, no meu quarto, no quarto das crianças. Mas tem uma pior, tem na minha cama. No meu quarto. Tem uma cama que aparece atrás. A cama que E aparece o atrás. suporte do telefone? Era a minha a tábua de passar com os livros, assim, pra poder apoiar o meu telefone. Não, porque eu tô na cama, o fundo é minha cama. Ah, não vou achar. Tem muita aula. Muita aula, tem muita. A gente gravou muito. Não, Essa já é aqui dentro. Um dia que liberaram, a gente Não, veio não. gravar essa aula. É um que eu tô. O fundo é a minha cama. Mas essa é recorrente. Toda hora aparece ela pra gente. Ela fica de capa. Tu bota o colégio IPA, ela aparece. Essa na minha cama. Porque deu muita visualização. Deu. E você falava, tô na minha casa Tô gravando na minha aula. casa, gente. A gente vai ficar junto, não vamos nos separar e tal. Mas assim, eu acho que é uma evolução danada. Eu acho que é uma construção muito legal, né, cara? De uma história. Eu sou muito feliz por participar de uma história, primeiro do IPA, né? A história da escola. E construir, eu sempre falo, eu construí o TTI, o IPA me construiu. É uma história que funde, né? Nós tivemos muitos professores bons aqui. Tivemos, O professor excelente, Roque, excelente. Mas foram meus alunos. O professor Roque foi meu aluno. Virou professor de Caxias. Excelente. O Roque hoje é mestre, né? O Roque fez mestrado. Mestrado. O Roque é advogado. Advogado. O Roque também tem diploma pra caramba. Roque é advogado, mestre, É. boxeador. Boxeador, o cara é fera, o cara é fera. O Roque é brabo. E aí, tivemos o Roque, a professora Carol, que foi pro Rio das Pedras, a professora Ana, que foi com a gente muitos anos também. Todos foram meus alunos. Muito bom isso. E se tornaram professores de TTI. Isso é aula externa gravada. Aula externa gravada que você tá precisando gravar de novo, porque eu já tô mais magra, gente. Não, você virou. Pelo amor de Deus. Ela me fez gravar todas as aulas Não tem condição. daquele formato Não. novo que você estava bochechuda. É lógico, mas e por quê? Porque eu tava parecendo um pão de queijo, pô. Tinha que regravar. Então, eu tenho muita... me sinto muito honrada, porque eu participei da vida do IPA, ajudei a construir o curso de TTI, a gente estava falando no começo do curso de TTI, quando eu vim pra cá, era só as técnicas, as quartas, e as eletivas na segunda-feira. Depois a gente mudou todo o processo. Quando do mudou, você cíclico. falou assim, eu falei, não, eu dou todas as matérias, só não dou matemática. Matemática eu não tenho como. E vou explicar por que dá todas as matérias. Por causa da filosofia De de tutoria. tutoria, De exatamente. acompanhar, de fazer parte da história daquele Você cara. não é só o professor. Isso. E aí, e de ter na vida de tantos alunos uma Histórias. participação fundamental, que é o de estar aqui, o de querer aprender, o de querer saber, de querer ouvir, de querer estudar. Então, eu tenho alunos que chegam já na sala de aula, já leram aquela matéria, já vêm com a apostila decorada, com as dúvidas, sabe? Pessoas que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, dessa gente, desses Fernanda. tantos corretores de sucesso. Fernanda, eu tô com... É tudo muito novo pra gente, o podcast e tal. Mas muito além de falar do colégio, muito além de falar, é isso. É o que acontece na sala de diretoria, é o que a gente sabe da sala de diretoria, é onde as coisas chegam, mas
tudo tem um preço. Então, eu tô fixando aqui, ó, desenvolvendo um modelo, né? Uma pergunta para todo mundo de quanto custou. Quanto custou? O quê? Quanto custou tudo? Quanto custou chegar até aqui? Quanto custou a abrir mão? Eu falo isso porque a gente se conhece, mas abrir mão na adolescência de noitada, de farra para estudar, se dedicar e chegar onde você chegou. Quanto custou Noites, claro, família? estudando, né? Assim, a pergunta quanto custou, ela é aberta para você poder dizer o que mais te custou, em qual momento da sua vida, para você chegar até hoje, até aqui. Custou uma professora muito. de sucesso, uma mulher de sucesso, uma mãe de sucesso, uma esposa, né, profissional. Então, assim, reconhecida hoje como... Quer dizer, por ter formado tantos alunos, até hoje eles te procuram. Imobiliária que eu entro, eu tenho aluno. Todo mundo sabe quem é a Fernanda, É. hoje, que é professora dessa área. E aí eu te pergunto, né? Quanto que custou, o que custou, o que mais custou para você, Sabe pra aquela... chegar até aqui? O que custa? Sabe aquelas O que custa? As pessoas têm que entender que tem um preço a ser pago para essas coisas. Então, Vou dar um exemplo. qual foi? Quanto O meu custou para custo você? foi o seguinte. Hoje, uma pessoa me vê com sucesso, profissional, pessoal, vê onde a gente chegou. E aí aquela pessoa passou a vida inteira sem querer nada com nada. Aquela pessoa não estudou, não trabalhou. Com 14 anos, que eu estava pegando o 241 para ir lá para o centro da cidade fazer escola técnica de comunicação, 6h15, meu pai me deixava no ponto. Me dava uma carona. Ai de mim se perdesse essa carona, porque tinha que vir andando até o ponto de ônibus. E meu pai deixava para trás. E deixava mesmo. Você sabe que não tinha essa. Então, desde abdicar daquela fase da adolescência, que tava todo mundo só querendo saber de namorado, de nananã, e eu sempre estudando, né? Da época da minha faculdade de Direito, foi onde eu mais estudei, porque não era a minha facilidade como comunicação. E abdicar de estar todo mundo na sexta-feira na faculdade no bar, né? Tirando as exceções, que a gente tem um grupo de alunos da faculdade que eram as excelentes alunas, sempre foram. Mas tinha a galera que estava no bar, que não queria nada, que um dia faltava 5, e depois quer chegar, ver você passando na prova da ordem, quer você dando aula, quer você tendo sucesso, e não abdicou. Aí quer ter tudo aquilo assim. Não tem como. Você não chega a lugar nenhum, em qualquer profissão, tá, Kleber? Aqui o IPA tem vários cursos profissionalizantes. Então eu digo isso aqui para todos os alunos do IPA. Você não vai chegar ao lugar daquele cara que você vê que tem sucesso. Eu olho o Kleber tem sucesso. Eu quero ser igual ao Kleber. Então você conversa com ele, vê quantas noites em claro ele passou, quantos carros velhos ele andou, quantos sem carro ele andou. Foi chamado de carro de carroça no meio da rua, porque bateu num carrão, você lembra disso? Um Verona azul que você tinha. Quantas humilhações você passou, quanto você abdicou. Quanto sapo engoliu? Quanto sapo teve que engolir para hoje você ter o sucesso que você tem. O que você estudou, qual a linha que você traçou. Então eu vou seguir porque eu quero ser igual a ele. Mas o cara não quer isso, ele não quer passar esse processo. Ele quer comprar um diploma e ter sucesso. Ele pulou aquele processo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, hoje, graças a Deus, todos os desafios que foram lançados para mim, eu não me sinto capaz. Eu sempre falo, eu falei isso para você outro dia, não sou capaz disso. Mas eu dou conta. Eu costumo não abandonar as coisas. Assim, é um perfil meu, e acho que todo mundo que trabalha aqui com a gente vai saber disso. Eu desafio mesmo. Eu não quero nem saber. Eu dou a bola e nem coloco na pena no marca do pênalti, então, não. tudo na minha vida... Eu ponho assim, a bola tá aqui, o gol tá ali. Vai lá, coloca... Ele fala assim, eu quero um podcast. Olha, vira, irmão. Simples. Se vira, mas aí isso acontece, a gente fica uma equipe fera. E faz, isso aí. Que faz, que arrebenta, que toca pra frente. Kleber, resolve. quando eu comecei a dar aula aqui, as apostilas não estavam prontas. Tinha um material... Aprontava numa semana pra outra, outra. Exatamente isso. Eu sei. Então, eu trabalhava no escritório, eu tinha que fazer o material, porque tinha que estar pronto pra noite, porque a gente distribuía aquilo pros alunos, né? Pra ele montando a apostila, como se fossem os módulos. E não tinha material pronto. Então, a gente comeu muito, quebrou muita pedra. Sabe o que acontece, Fernanda? Eu vou te falar assim, aqui, ó. Eu tô olhando ali no vídeo que tá aparecendo, uma máquina de café, uma aguinha, um cafezinho, uma canequinha do IPA.
mas as pessoas não sabem o que está por trás aqui. Não. Computador espalhado, fio no chão, microfone, ansiedade para poder ver o negócio fazer direito, ou o melhor que a gente consegue. Mas a gente vai fazer sempre o melhor que a gente consegue. Mas eu não vou deixar de fazer porque eu acho que eu não consigo. E eu acho que todo esse processo que o colégio passou, desde lá que era o curso de informática e depois de etc, todo esse processo do colégio e os nossos processos pessoais ajudam que a gente tenha empatia por outras pessoas. Então, quando chega uma pessoa perto de mim que diz assim, eu estou em depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu tenho dificuldade porque eu tenho um filho... Eu consigo me colocar no lugar dela com muito mais facilidade. Então, a empatia para qualquer ser humano, não é profissão, ser humano, é muito importante. E quanto mais perrengue você passa, mais processos você vive, mais você consegue ter empatia e se colocar no lugar daquela outra pessoa. E isso para qualquer profissional. Você pode ser médico, você pode varrer a rua. Se você não tiver empatia, não conseguir se colocar no lugar do outro, você vai ser um péssimo médico, você vai varrer a rua de maneira péssima. Porque o cara que varre a rua, se ele quiser burlar, ele vai varrer a de baixo, vai pular do meio e vai varrer a de cima. O médico, se ele quiser burlar, ele vai dizer que é qualquer coisa, vai passar um remédio só, ele não vai investigar, ele não vai querer ver aquele paciente, não vai querer seguir. Então, não interessa. Se você não tiver empatia... Se colocar no lugar do outro o tempo todo, isso é exercício, você não consegue fazer isso de primeira. Você não consegue ser um bom profissional, seja na carreira que você estiver investindo. Muito mais para um corretor de imóveis, né? Que pode vender lá para o seu João, que é o único imóvel dele, ou... Um grande investidor. Um grande investidor que compra centenas de imóveis. Então, gente, eu achei maravilhoso. Eu também. O podcast. Eu achei que super a pena. Eu não sei nem quanto tempo a gente já tá aqui. Quanto tempo? 1h30 pra cima. 1h30 pra cima. Então vamos continuar, que eu quero um podcast 4 horas. Eu achei super legal. Eu tô super animado com esse projeto. Tô super animado com tudo que tá acontecendo aqui. É sensacional. Eu amo podcast. Eu acho que isso vai reduzir, vai humanizar. Vai humanizar. Não só humanizar para os alunos, mas humanizar para os próprios colaboradores. São mais de 60 funcionários. Nem todo mundo tem que estar trabalhando lá fora e não tem condição de participar desse entendimento. Não, e cada um tem sua experiência. A pessoa da recepção tem uma experiência diferente do professor na sala de aula. E para o IPA não é... O aluno aqui não é uma nota de dinheiro. Não é mesmo. Não é um RGA de matrícula. Para o IPA, a filosofia que a gente implantou desde o início, o que a gente quer é que o aluno é um indivíduo. E nós temos que ser facilitadores na educação e na mudança de vida desse aluno. Eu luto todos esses anos para mudar essa carga que o corretor de imóveis tem do camarada 171, que quer enganar, quer ludibriar. Eu luto todos esses anos. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou ver uma outra geração de uma galera que pensa diferente, que ele está muito mais preocupado em solucionar problemas do que em ganhar dinheiro, porque quando soluciona problema é automático, o dinheiro vem. A consequência. É consequência e é minha luta. Onde eu entro, que tem pessoas que vão dizendo que vai querer pular processo, eu já tenho um discurso pronto. Gente, muito obrigado para você que está aí. Obrigado, Fernando. Patrocínio. Nosso patrocínio. Nós temos o podcast, diretoria tem um patrocínio. Qual é o patrocínio? Olha lá, Colégio IPA. Tá aparecendo pra Cadê? Colégio IPA, palmas! Sou eu mesmo. Palmas! Eu mesmo, patrocínio eu mesmo. Eu acho que... Todo início é difícil. Ninguém dá valor. Você que se patrocina. Se eu não me valorizar, quem vai valorizar? Isso aí. Daqui a pouco vão ter ligações dizendo, eu quero participar, eu quero patrocinar, mas café, agora... Fábricas de café, esperamos vocês. Eu sou um viciado em café. Quem quiser me todo mundo agradar, aqui deem no café IPA. para mim. Mas, muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Eu quero deixar meu Instagram mais uma vez. Mais uma vez? Quero bastante Instagram. Quero deixar bastante meu Instagram. Bote aí. doutora.fernandabit. A pessoa belíssima como eu, emagreceu. Autoestima, já teve problema de autoestima? Não, que autoestima é elevadíssima. Pessoa dessa linda. Me segue lá. Entendeu? Gente, muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais. Siga o IPA. Clica lá no sininho do YouTube, que eu tô muito blogueiro agora. Isso. Eu falar para uma câmera, sigam no sininho do YouTube, clica lá no sininho. Cara, eu tô muito... Clique em se inscrever, depois clique no sininho, que toda vez que tiver Seguir um vídeo todas. novo,
Cara, um novo, Cara, você sabia que vai ser notificado. Descobrir o seguir todas é uma evolução? Gente, olha, Seguir o todas. Kleber tá muito moderno. Muito moderno. Porque o Kleber é o tio do Instagram. E pensar o cara que fez processamento de dados e É, foi o cara formado que era em da rede. informática, né? Só que a vida muda, Fernanda. É, a vida dá voltas. Muito obrigado. Nos acompanhem. Temos super pessoas para trazer para cá. E foi muito legal ter você conosco. Até a próxima. Muito obrigado, Fezinha. Muito de nada. Me Muito- chame mais, quero falar Vamos- outras coisas. Vamos falar. Tem muitas histórias legais, tem muitas tem. experiências legais pra gente falar. Eu acho que pode chamar, tipo, 2 professores de uma vez. Eu acho que pode fazer. Mas vamos devagar. Aquela que quer estar aqui toda semana. É o segundo. Eu acho que vamos ter o terceiro, o quarto e a gente vai evoluindo. Galera, muito obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye.